Começando mais um Pode Papo com o Maurício. Para você que nos acompanha e ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal. Agora eu colocar o canal do YouTube. Sempre quando eu decolo um negócio, os caras vêm e põem mais um aqui só para me ferrar, mano. Né? Para você que já está inscrito, deixa seu like e ativa o sininho das notificações, porque sempre tem um bom papo aqui. Um Pode Papo. E hoje a gente está aqui recebendo com imenso prazer, né? Um jovem maravilhoso, tá aí com pouca idade, porque é um jovem, é lógico, então tem pouca idade. Isso é, cara, bem, né? Mas que já tem uma experiência, já tem muito o que ensinar, principalmente na questão política, na questão de vivência, né? E eu tô aqui com o Thiago Torres, que é o chavão da USP. Thiago, salve. Obrigado por você ter vindo, hein, meu? Porra, eu. muito bom ter você aqui com a gente, cara. Obrigado, mano. Pô, você nasceu na Brasilândia, conseguiu chegar na USP, Isso. certo? E hoje você tem um canal no YouTube onde você fala de sociologia, Isso. política e cultura periférica. Exatamente. Cara, quem é o Chavão? Quem é o Thiago? Fala aí. Mano... E por que Chavão? Eu como chavoso da USP, isso daí começou em 2019, né? De lá pra cá que eu tô aí nessa caminhada, como figura pública. Nasci no ano 2000, e então, entre 2000 e 2019, era uma pessoa comum, uma pessoa anônima. Em 2018 que eu entrei na USP, né? E aí acho que minha vida já começa a mudar muito a partir daí, né? Acho que antes mesmo de eu ficar uma pessoa conhecida, minha vida muda radicalmente a partir de 2018, quando eu entro na Universidade de São Paulo, contrariando aí todas as estatísticas, né? Contrariando aí tudo que esse sistema espera de nós. Infelizmente, né? Porque a USP, né, seria para quem precisa de uma escola pública, né? É o contrário, né? Infelizmente. Mas desculpa, continua. Não, de boa. E é isso mesmo que eu falo sempre, né? Nas palestras, no canal, que a gente tem que ocupar aquele espaço que é nosso, tá ligado? Ele é nosso por direito, é muito mais nosso do que de qualquer playboy que tá lá dentro desde sempre, né? Enfim, então... Eu, como você falou, eu nasci na Brasilândia, nasci e cresci, né? Cresci no Elisa Maria, nasci no Vista Alegre. E comecei a trabalhar muito cedo com meus pais na feira, né? Meus pais são migrantes nordestinos, minha mãe é pernambucana, meu pai é piauiense. Trabalhavam na feira, né? Quando eu era moleque, e eu ia junto com eles, ajudava, trampava lá também. Estudei sempre escola pública estadual, escolas precárias, né, que a gente sabe como que é, as escolas aqui do estado de São Paulo, que são sucateadas aí pelos governos do PSDB dos últimos 28 anos. Agora Tarcísio está dando continuidade a isso. Enfim, então eu estudei nessas escolas que faltava giz, faltava professor, faltava merenda, faltava tudo, né? E para eu me preparar para a USP, para o vestibular, né, no caso eu entrei na USP pelo Enem, não pela FUVEST, mas para eu me preparar para o Enem, eu fiz um cursinho popular. E aí eu entrei em 2018, minha vida muda muito ali, como eu falei, né? Mas assim, muda mais a minha mentalidade, né? Os acessos que eu começo a ter, contatos que eu começo a ter com pessoas ali dentro que eu nunca tive na minha vida. E em 2019 eu faço um texto no meu Facebook que viraliza, né? Onde eu posto uma foto minha, todo chavão, falando, né? Um pouco como é essa brisa, né? De você sair da quebrada todo dia, ir para a Universidade de São Paulo lá no Butantã, levo 2 horas para chegar lá, 2 horas para voltar para casa. Vivo entre dois mundos, tá ligado? São dois mundos opostos. E esse desabafo ele viralizou a partir da minha aparência ali. As pessoas me apelidaram de chavoso da USP. Comecei a dar entrevistas para jornais, palestras em escola, Fundação Casa, Cursinho Popular. Criei o canal no YouTube e desde 2019 eu venho fazendo esse trampo aí. E por que você escolheu já o curso de Ciências Sociais? Você já tinha escolhido ele ou você mudou no meio do caminho e falou, não, agora eu quero fazer isso? Eu escolhi no ensino médio. Antes disso eu tinha outras ideias na cabeça, né? Então... Quando eu era moleque, assim, né? Anos 2000, a febre na quebrada era o quê? Ser jogador de futebol, né? Então, mas isso sempre vai ser, né? Jogador de futebol, sim. MC. As pessoas querem crescer de uma hora pra outra, sim, rápido, e é um sonho. Não tem como a gente proibir. Sim. Eu falo no 2000 porque hoje em dia eu já não vejo tanto isso, tá ligado? Hoje em dia o sonho dos moleques é mais ser MC, influencer, né? Nos anos 2000 era ser jogador de futebol, a febre. E eu queria também, tá ligado? E aí, quando eu entrei na adolescência, eu já comecei a estudar um pouco mais, assim, comecei a estudar muito ciência, por exemplo, e eu comecei a me interessar por ciências da natureza. Então, eu queria estudar a astronomia, né? Estudar os astros, os planetas, o universo. Queria estudar paleontologia, queria estudar os dinossauros, animais pré-históricos, fósseis. Então, eu gostava muito dessas duas áreas e eu pretendia muito ir para esse caminho. Só que aí eu fui me desiludindo um pouco porque, pelas condições, assim, no Brasil, por exemplo, é muito difícil ser paleontólogo no Brasil, muitas vezes tem que fazer um curso fora. Astronomia, então, que é uma matéria muito de exatas, eu já não sou muito bom de exatas.
E aí eu entrei no ensino médio e comecei a ter sociologia, né? E a sociologia me apaixonou. Eu me apaixonei pela sociologia, assim, tá ligado? Porque era numa fase da minha vida ali, né? Começo ali da minha adolescência, que eu tava questionando muita coisa, que eu tava entendendo um pouco mais do meu lugar no mundo, em questão de raça, classe, sexualidade. Também era um momento, um período ali no Brasil bem conturbado politicamente, né? Então eu entrei no ensino médio em 2015, era o período ali do golpe que aconteceu, né? Que se consumou em 2016 com o impeachment da Dilma. Poucos anos antes tinha acontecido as manifestações de junho de 2013, que também foi uma coisa que me pegou bastante. O movimento de ocupações de escola em 2015. Então todas essas coisas fez eu me interessar muito por estudar sociologia, política. E quando eu comecei a ter essas aulas no ensino médio de sociologia, né, eu falei, caralho, existe uma área do estudo, do conhecimento disso, que eu nem sabia. E foi assim que eu falei, eu quero fazer isso, eu quero entrar para o curso de Ciências Sociais na universidade. Cara, é muito precária essa questão. Para mim, a educação, ela é tudo. Com a educação você tem segurança, com a educação você tem responsabilidades, né? Com a educação você tem mais saúde. A educação, para mim, é fundamental em qualquer momento. E a cultura. E, geralmente, o nosso povo da periferia está sempre sendo escorraçado, né? Tanto é que mesmo nas escolas públicas você foi descobrir ciências sociais depois já, Sim. né? Então acho que a gente deveria ter uma preparação um pouco melhor, inclusive para encaminhar os jovens, os adolescentes, para saber o que querem da vida, né? Porque de repente você descobriu. Né? Então, e muitas escolas particulares, eles têm sociologia desde o ensino fundamental. Sim. E na escola pública, a partir do ensino médio. Porém, agora com esse chamado novo ensino médio, ficou pior ainda, né? Porque a sociologia deixa de ser uma disciplina. Então, com esse novo ensino médio que foi inventado ali no governo Temer, em 2016 para 2017, e começou a ser implementado aqui no estado de São Paulo em 2021 pelo governo Dória e nacionalmente em 2022 pelo governo Bolsonaro. Então, só se tornam disciplinas obrigatórias nos 3 anos do ensino médio, português, matemática e inglês. As outras viram optativas. Então, muitos alunos hoje em dia não vão ter nem esse contato que eu tive com a sociologia. Então, talvez eles nem vão se interessar por essa área. O que você acha da escola sem partido? Mano, é um absurdo, né? Tipo, é uma farsa. A escola sem partido, contextualizando, é um projeto que vem aí de políticos da direita, ligados principalmente com o MBL, ou com o bolsonarismo, né? Que vem lá de 2016, se eu não me engano, acusando professores de serem doutrinadores de esquerda, doutrinadores comunistas, quando na prática a gente vê completamente o oposto, né? Eu rodando escolas, aí eu vejo o que eu vejo de professor bolsonarista, de professor liberal, de professor racista, tem muitos. Assim como tem professores de esquerda, tem professores de direita, tá ligado? Então, e às vezes... Muitas vezes, na verdade, eu recebo muitos comentários de seguidores meus falando assim, eu sou comunista, né? Muitos seguidores meus falam, nossa, Chavoso, meu professor de sociologia falou hoje que o comunismo é uma ditadura que vai matar pessoas e não sei o quê. Então, assim, né? Professor de sociologia, de história falando essas coisas. Falando uma besteira dessa, né? E aí teve uma pessoa que me perguntou recentemente, o que eu posso fazer? A gente pode fazer alguma coisa para impedir ele de falar essas coisas? Eu falei, mano, complicado, tá ligado? Porque a proposta do Escola Sem Partido era essa, só que assim, eles querem censurar os professores de esquerda. De esquerda. E aí tem esse outro lado, né? Que tem professores de direita falando essas coisas. E assim, como que a gente coloca numa balança? Porque se eu for censurar o professor de direita para impedir ele de falar isso, vai acabar impedindo o professor de esquerda de falar o que ele quiser também. Eu acho que o certo deveria na escola explicar as duas coisas. Exato. Explicar o que é capitalismo, explicar o que é comunismo, o que é socialismo. Né? Eu não sou comunista porque eu acho que a gente não tem uma sociedade que vai conseguir chegar no comunismo, que é muito profundo. Eu sou socialista. Então eu acredito mais na questão socialista. Porque eu acho que ainda a sociedade tem que passar por um período muito grande no socialismo para poder virar comunista. Então, né? é que na questão de quem é comunista, pelo menos a gente também é socialista, né? Só que o socialismo é exatamente o que você falou, é um período, uma transição entre o capitalismo e o comunismo. Então, também sou socialista, só que esse socialismo ele é um processo, é um passo para chegar no comunismo. Mas o que eu tava falando antes sobre a questão dos professores, escola sem partido, então, mano, eu defendo a liberdade de cátedra, que é a liberdade do professor poder falar o que ele quiser, tá ligado? Claro que nesse meio vai vir besteira, né? Mas eu não defendo de forma alguma a censura de professores, como era na ditadura militar, que você tinha um soldado dentro de uma sala de aula vendo o que o professor tá falando, né? Então, eu acho que assim, porém, né, por outro lado, eu também não defendo quando os professores, alguns, né, se colocam nessa posição de a minha verdade, tá ligado? Que seja de esquerda ou de direita. Eu sou comunista, mas eu jamais, quando eu estiver em sala de aula, eu vou chegar para os alunos e falarem, sejam comunistas. Quem for assistir uma palestra minha, eu faço palestras em escolas toda semana, no mínimo 1, às vezes 4 por semana, eu não falo a palavra comunismo em nenhum momento.
Eu não preciso, tá ligado? Eu falo, a sociedade é desigual, a gente é explorado, etc, etc. Ninguém pode discordar disso, tá ligado? E não preciso ficar impondo, é isso, sejam isso, acreditem nisso. Pelo contrário, todo mundo que já assistiu uma palestra minha pode confirmar. Eu termino uma fala e eu falo assim, alguém quer discordar do que eu falei? Alguém quer comentar? Alguém quer perguntar? Vocês não são obrigados a concordar comigo, tá ligado? É isso que eu defendo. Acho que o ambiente escolar tem que ser um ambiente de fomentar o pensamento crítico. Isso, Infelizmente não é o que acontece. debate. E a Escola Sem Partido é um projeto que impediria mais ainda isso. O novo ensino médio impede mais ainda isso. E por aí vai. Seria uma ditadura velada. O quê? A escola sem Escola partido sem é uma, partido. é uma Exato. ditadura velada. Uma Exatamente. ditadura velada. Porque aí eles vão falar o que eles acham que é certo e acabou. E aí, quando eu achar que tá errado, não pode. E o foda é que mesmo que esse projeto não tenha sido aprovado, o que eles conseguiram fazer de barulho nas redes sociais já foi suficiente para os alunos começar com essa patifaria, alguns alunos, né? De denunciar professor, de filmar professor e mostrar para a direção, para a mãe. Essas semanas atrás teve uma professora que foi demitida porque ela estava falando sobre violência policial com os alunos. E aí algum aluno fez uma reclamação lá e a professora foi demitida. Olha isso. E é uma coisa que você mesmo faz muitas críticas à questão da atuação das polícias, né? Total. Principalmente da militar. Sim. Você acredita que a desmilitarização dos órgãos públicos seria um caminho melhor para a segurança pública? Com certeza, sabe? Eu acho que tem que ter a desmilitarização de tudo, assim, desde a polícia até o poder judiciário, porque existe uma justiça militar. Isso é uma aberração, tá ligado? Os militares, os policiais que cometem crimes, eles não são julgados pela justiça comum, mas por uma justiça militar. Isso tem que acabar. Escolas militarizadas, eu sou totalmente contra, tem que desmilitarizar as escolas. A política, né, militar na política, eu totalmente contra, tá ligado? Então, é isso. E no Porque caso aí já seria uma escola com partido. O quê? Uma escola militar é militarizada. uma escola já que tá, não é? Totalmente. Então, como que é a escola sem partidos, querendo ou não, o militar, a criança já está sendo doutrinada para Sim. ser daquela forma, não é? Não, e a escola militar é onde existe mais doutrinação possível em relação Sim. a, assim, um controle das crianças, dos adolescentes, absurdo. Então, aqui em São Paulo ainda não é tão forte isso, né? Eu acredito que o Tarcísio talvez venha com esse projeto, né? O secretário de Educação dele atual, Renato Feder, ele foi um cara que militarizou várias escolas no Paraná, onde ele também foi secretário, mas até o momento não tem tanto isso. Agora, em outros estados, né? Por exemplo, eu tenho parceiros lá no Tocantins, que eu também tive lá recentemente. Um dos grandes problemas da educação no Tocantins é as escolas militares, que são muitas, assim, né? Então, tem um amigão meu lá, que ele foi expulso da escola também, porque eles não queriam deixar ele com a guia do candomblé dele, por exemplo, tá ligado? Então, tem que raspar o cabelo, não pode entrar com a guia, não pode isso, não pode aquilo. Isso aqui é o quê? É uma doutrinação, é um impedimento dele exercer a liberdade religiosa dele, porque às vezes ele impede de entrar com a guia, mas obriga a orar o Pai Nosso antes de começar a aula, tá ligado? Isso é outra coisa dentro das escolas, inclusive, né? Ninguém nunca vai criticar isso e impedir de orar o Pai Nosso, mas tem muita escola que obriga os alunos a fazer isso. Isso não é um partido? Porque a direita, ela vem com essa ideia de que ela é neutra, né? Então, a gente vê muito comum por parte das grandes mídias tratar determinados candidatos ou políticos como sendo de centro, né? O quanto que a Globo, etc., falam que o Dória é de centro, o PSDB é um partido de centro e por aí vai, tá ligado? Então, eles querem pagar de neutros, eles, geralmente, os liberais, né? Sim. Então, enfim, eles jogam Lula para a extrema esquerda e o Bolsonaro para a extrema direita e eles, a direita liberal, são neutros, estão no centro. Isso é um absurdo, tá ligado? E aí eles falam tudo que eles querem com esse ar de neutralidade que é uma farsa. E eu fiquei sabendo que você teve sua foto colocada no álbum de reconhecimento de suspeitos da Polícia Civil. Exato. Cara, isso é um problema que pode acontecer, ter consequências, Exato. irreparáveis depois para qualquer pessoa, Sim. né? Como que foi o desdobramento disso? Então, eu descobri isso por acaso, tá ligado? Porque um amigo meu, que é advogado, ele tava analisando um caso lá. Por acaso? Por acaso. Então, isso Foi melhor do que alguém te pegar na rua ainda e falar, você tá preso. Exato, Né? então. Pelo menos. Né? Isso faz a gente se perguntar, né? Quantas pessoas que não pode ter essas fotos lá nesses álbuns também e nem sabe. Quantas pessoas foram presas e nem... Então, um parceiro meu que é advogado, ele tava analisando lá um processo de sequestro, se eu não me engano. E aí tinha um álbum lá com algumas fotos, né, de suspeitos para serem reconhecidos pelas vítimas, né? Então, as vítimas iam olhar aquelas fotos e a minha estava lá no meio e reconhecer quem tinha sequestrado eles ali, tá ligado? E aí meu amigo viu aquilo e falou, caralho. Aí ele tirou uma foto, mandou pra mim e falou, mano, olha isso, tá ligado? E aí eu postei no meu story e falei, mano, olha só minha foto no álbum de reconhecimento da polícia, pá. Aí eu postei no story, uma página pegou meu story, postou no feed, o bagulho viralizou.
E aí, nisso que o bagulho viralizou, um jornalista do G1 entrou em contato comigo e falou, mano, eu vi lá o caso, eu queria fazer uma entrevista com você. Eu falei, beleza, me entrevistaram. E ele também entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, né, pra entender por que a foto dele foi parar Como que lá. apareceu essa foto lá? Então, aí eles entraram em contato com a Secretaria de Segurança Pública e eles responderam alguma coisa assim que, tipo assim, foi pior ainda, tá ligado? Eles falaram, é porque ele... Eu não lembro as palavras exatas, né? Mas é alguma coisa no sentido, ele parece suspeito. É isso. Eles admitiram que a minha aparência é de um suspeito e aí eles colocaram a minha foto ali meio que, sei lá, aleatoriamente, tá ligado? Eu nem sei Não, como. e da onde que eles tiraram sua foto? Então, aí entra duas teses, né? Uma é de que eles pegaram a minha foto propositalmente, de alguma tentativa de me incriminar. E a outra tese é que talvez eles tenham jogado no Google, assim, é moleque chavoso, sei lá. Pegar um estereótipo de um moleque chavoso, favelado, para que a pessoa reconheça, ele se parecia com esse daqui, tá ligado? Não necessariamente que ele reconheça que era eu, mas alguém parecido comigo. Não sei, é uma tese, tá ligado? Tem essas duas. Mas o tanto de gente que é presa por esses reconhecimentos errados, tá ligado? Isso é um problema que tá acontecendo muito lá na Brasilândia, inclusive, tá ligado? Esse ano, Mesmo ano pra pessoa passado. reconhecer, às vezes é muito difícil, porque a pessoa, às vezes, na hora do crime, a pessoa tá muito nervosa, a pessoa Exatamente. vê algumas coisas, mas não... E chega na hora de reconhecimento, é até difícil Exato, também, né? então. Não pode confiar no reconhecimento e tal. Mas esse negócio da foto é incrível. E aí, mas você tá com um processo contra o Estado? Acho que fez alguma acabou coisa? ficando pra lá, tá ligado? Porque, tipo, isso aconteceu... Tiraram bem- sua foto de lá, pelo menos? Também não sei. Não Isso aconteceu, era logo na última semana do ano, tá ligado? E aí, tipo, eu tava saindo de férias, o mano que é advogado também tava saindo, aí o próprio tribunal, os bagulho e tudo tava saindo de férias, aí a gente acabou deixando um pouco pra lá e no final nem voltei a ver sobre esse caso pra ver o que Cara, deu. mas é bom você dar uma olhada aí. Uma hora você tá passando na rua Então. aí, os caras vêm, te prendem. Não, mas agora que teve essa repercussão, até a própria Secretaria de Segurança Pública já tá ciente do que aconteceu, acho um pouco difícil, né? Mas É difícil com não você. é impossível. Exato. Hoje, porque você já virou uma pessoa pública. Então, E os caras também não vão se arriscar a sair outra vez no jornal. exato, então... Mas é interessante a gente começar a analisar isso e a gente buscar algumas coisas sobre isso aí, viu, bicho? Pra gente poder analisar, hein? Então. Depois eu quero dar uma olhada nisso aí pra gente poder, inclusive, ir na cidade de Guarulhos mesmo. A gente começar a fazer um levantamento dessas questões de alguma forma, Adé. Porque, meu, isso é perigoso pra cacete. O cara Total. acaba com a vida dele, meu. Exato, e é isso que eu ia falar, que lá na Brasilândia tem acontecido, ano passado e esse ano tem acontecido muitas prisões, assim, de pessoas reconhecidas de forma errada, tá ligado? Eu conheço um mano lá que ele foi preso por reconhecimento da voz, tá ligado? A vítima reconheceu ele por cara causa é da voz. bom, hein, mano? Ó, E o moleque foi parar na Fundação Casa Olha aí, ó. porque foi reconhecido erradamente, tá ligado? Não era ele, não tinha nada a ver com o bagulho, mas a vítima falou, a voz é a mesma. E ele foi pra Fundação, tá ligado? E isso aconteceu com muitas pessoas, pelo reconhecimento de imagem, de voz ou de qualquer outra coisa aleatória, assim, tá ligado? Ontem, essa semana, uma amiga veio me procurar, que tava com um problema porque o irmão tinha sido, também estava sendo acusado de um crime e tal, e a polícia queria que ele fizesse provas que ele não estava lá. Eu falei pra ela, você tá errada, filha. Vai lá e mete voo, porque assim, quem tem que provar que você fez o crime é a polícia. Você não tem que provar que você é inocente. Exato. Então, Como que eu já tenho que sair de casa provando que eu sou inocente, porra? e todos esses casos da Brasilândia, é isso que tá acontecendo. Então, a polícia pega, leva pra lá, a vítima reconhece erradamente, a pessoa é presa e a família tem que ir sozinha, tipo, provar que ele não era a pessoa que tava lá. Então, puxar a câmera de segurança pra provar que ele estava em outro lugar no Ninguém momento. provou que a pessoa é culpada. É o contrário, né? É o poste mijando no cachorro, né? meu? E aí é o que você falou naquela hora, tipo, eu não acredito na democracia. Essa democracia que a gente vive é uma farsa, porque lógico que é. a Constituição fala, todos são inocentes até que se prova o contrário. Não sei se é a Constituição, Código Penal, mas enfim, entre aspas, né? Que é uma mentira Todos absurda. são inocentes até que se prove o contrário. E aí a prática é essa, né? Todos são culpados, todos os pretos favelados são culpados até que eles provem a sua Sim, inocência. já começa por aí. Já é preto e favelado já é culpado. Exato. E é culpado por causa da porra da sociedade que não dá chance, né? Exato. Esse é o culpado. O culpado verdadeiro é o Estado, é a sociedade que ainda tem essa... Porque se a pessoa ela é criminosa, ela entrou pro crime, sei lá, ela já vai ser condenada. E se ela não entrou, que é o meu caso, ela vai ser condenada do mesmo jeito, porque eles vão dar um jeito de criminalizar a gente. Então, assim, é isso. Eu sou uma pessoa que tem uma caminhada totalmente limpa, nunca me envolvi com tipo de criminalidade nenhum, não sei o quê, mas aí eles vão querer me incriminar. Então, eles vão inventar lá que eu tenho envolvimento com alguma coisa, botar minha foto lá pra eu ser reconhecido. E aí a gente toma enquadro, o policial já chega te acusando de ser isso e aquilo, tá ligado? O último enquadro que eu tomei, sei lá, 2 semanas atrás, o policial já chegou falando que eu era
ladrão, que eu roubei meu celular, que eu roubei não sei o quê, que eu tava com o processo na mão lá do Gucci, né, que é um assunto que nós vai até entrar depois. Tava com o processo, né, dei esse azar, de que eu tava com ele na mão. Aí o policial me enquadrou, você tá respondendo algum processo, pai? Eu meti o louco, falei que não. Ele me revistou, pegou o papel e falou, isso aqui é o quê? Aí o outro já falou assim, você roubou o quê? Eu falei, não roubei nada, tá ligado? Então ele viu que eu tava com um processo, ele já automaticamente já falou que eu era ladrão, tá ligado? E que democracia é essa? Isso aí poderia ser enquadrado como injúria racial ou racismo, tá ligado? Porque o cara olha pra minha cara e já me acusa de ser ladrão. Se fosse uma pessoa sei lá, porque tem muitas pessoas que são negras, têm dinheiro, já iria meter um processo nele, já, como aquela advogada que processou a Luísa Sonza, né? Quando ela pediu pra ela pegar um café pra ela já meteu um processo por injúria racial. Então eu poderia fazer isso também se eu quisesse. Mas eu vou processar um policial, vai dar no quê? Não vai dar em nada. Ele ia ser Às vezes julgado. vai dar mais dor de cabeça pra você aí. Ele ia ser julgado pela justiça militar que absolver. Ele falar, isso não foi nada. Ah, não, isso foi ossos do ofício. Né? Exato. Então, procedimento padrão. Cara, e você defende algumas pautas que são maravilhosas, principalmente na questão de contra o racismo, preconceitos, enfim. E aí você se pega com o Silvio Almeida como ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. E aí, como que você olha isso? O Silvio como ministro? Mano, eu acho foda. Eu acredito assim, eu acho que dentre todos os ministros do Lula, o Silvio é o melhor. Não desmerecendo outros, né? A Aniele é foda, a Sônia Guajajara é foda, mas o Silvio é um cara que eu já conheço e admiro há muito tempo. Eu já fiz vídeo com ele, né? Tem um vídeo no canal dele, comigo, inclusive. E é uma puta referência, tá ligado? Estudou na USP também. É um dos maiores intelectuais, e não só negros, né? Mas um dos maiores intelectuais em geral que o Brasil tem atualmente. O livro dele sobre racismo estrutural é foda, sempre recomendo. Maravilhoso. Recomendo pra geral que me pergunta, me indica um livro aí, sobre racismo, sobre algum outro assunto. O que é racismo estrutural, do Silvio Almeida. Então eu fico muito feliz de ver ele nesse cargo, né? Inclusive é um avanço gigantesco, né? A gente saiu de um Damares. Tá ligado? Damares A gente dá risada pra não chorar, né? Exatamente. Porque Damares ser defensora e tal, então aí você pega e põe totalmente oposto. Eu acho também que o Lula tem uma inteligência diferente, né? O Lula tem uma visão, porque ele também veio, ele conhece, né? Ele passou pelas coisas. Eu acho que a gente teria... os nossos políticos deveriam passar mais, deveriam ser pessoas que vinham do sofrimento para poder ajudar. Né? É isso que eu falo para todo mundo. Eu falo, mano, por que você tá votando em rico, parça? Chega em época de eleição, o povo quer votar em playboy rico, branco, tá ligado? Celso Russomano, vai se fuder. Ou então o atual prefeito de Guarulhos, né? Porra! Parça, o que leva? Eu sei o que leva, né? Mas a gente se pergunta a pergunta retórica, né? O que leva é a manipulação da grande mídia, do WhatsApp. Não, então, porra, como é que pode um trabalhador, uma trabalhadora, um pobre ser de direita? Fala pra mim. Mano, é difícil, mas a realidade é que isso é extremamente comum. Isso é, entre aspas, é o normal dentro do sistema capitalista, é que o pobre seja de direita. Por quê? Porque, né, Marx já falava disso lá em 1850, né? As ideias dominantes numa época são as ideias da classe dominante. E depois outros autores, filósofos foram desenvolver essas ideias, né? Eu vou até soltar um vídeo no meu canal, aí não sei quando exatamente, mas próximo mês talvez, falando sobre isso. Depois vem a escola de Frankfurt, né, com a ideia da indústria cultural, falar como que o capitalismo transformou a produção cultural numa indústria. Então, Hollywood, hoje Netflix, então essas grandes produtoras de cinema, etc., nada mais estão fazendo do que introjetando ideologia liberal direitista na cabeça da população. Aí mais pra frente vem um outro autor, que é o Althusser, que é uma grande referência, Louis Althusser. Ele publica o livro Aparelhos Ideológicos de Estado, que é a maior referência pra gente ler se a gente quiser entender por que existem pobres de direita e por que isso é comum, tá ligado? É triste, né, lamentável, mas é comum. Por quê? A gente nasce, né? Vamos por partes. A gente nasce sem saber nada sobre o mundo, sobre a sociedade, a gente vai aprendendo, né? E como que a gente aprende? Em primeiro lugar, com a nossa família, ou com quem cria a gente, né? Então, a família, ela já é um aparelho ideológico. A família que a gente conhece, o modelo da família pai, mãe, filhos, família patriarcal, né? O pai é o bambambam que manda em tudo e etc e tal. Esse modelo que é um modelo arcaico. Já começa por aí, construído pela sociedade burguesa, capitalista, né? Já funciona como um aparelho ideológico também. A sua própria família, ela já foi criada numa sociedade que doutrinou ela para que ela fosse de direita também, e eles vão passar esses valores para você, em todos os sentidos. Então, sei lá, na questão da sexualidade, por exemplo, que é uma coisa que a família
preza muito, né? Desde que a criança já fica nesse negócio. Ah, você é homem, tem que namorar com mulher. Você é mulher, tem que namorar com homem. Ah, isso daí vai pegar várias menininhas, aqui não sei o quê. Aí o filho cresce e não gosta daquilo, já vai ser discriminado dentro da própria família. Questão de religião também. A religião é imposta. Você tem que ir pra igreja, tem que ser cristão, que não sei o quê. Ah, eu não quero, eu quero ser macumbeiro. Ah, não quero, não aceito, sei o quê. Então a família, ela já traz essa pressão ideológica em cima de você, já cria você numa base Você consegue se moral. libertar da família depois, quando você já tá Exato. muito adulto, o que você consegue, às vezes, se libertar da família? Então eles já criam você numa base moral, numa base ideológica, que é para que você seja uma pessoa racista, machista, homofóbica. Isso aqui eu tô generalizando, né? Eu tô falando que todas as famílias do Brasil são racistas. Não, mas generalizando. A gente tá falando da grande maioria. Depois é a mídia, né? Então a criancinha tá lá em casa assistindo desenho, pai, pum, e a gente acha que a gente tá assistindo só um desenho bobinho, mas a gente também tá aprendendo várias coisas, tá ligado? Assistindo um filme ali bobinho, a gente tá aprendendo várias coisas, tá ligado? Então a gente tá aprendendo que ser rico é bom, ser pobre é ruim, e de fato né? Mas eu digo assim no sentido intrínseco, como se os ricos em si fossem bons e os pobres em si fossem ruins. Se o rico não tivesse culpa de nada e o pobre é culpado por ser pobre, né? Exato. A gente é ensinado a odiar o pobre, eu não quero ser pobre, então quem mora ali na rua do lado é pobre, eu não sou pobre, que eu moro aqui na rua que é melhorzinho, que tem o asfalto, e o outro ali que é pobre, eu não sou. Aí a gente vai assistir programas de televisão, séries, novelas, que também estão ensinando várias coisas pra nós. Sei lá, domingo em casa a gente fica assistindo aqueles programas que tem lá, um exemplo, Vai Dar Namoro, que parece só um entretenimento barato, tá ligado? Ah, eu só tô querendo me entreter aqui. Aí eu fico assistindo de vez em quando esse Vai Dar Namoro, você vê o quê? Todo mundo ali é branco. Aí tem uma pessoa negra, e essa pessoa negra, ela é a rejeitada, tá ligado? Geralmente. Ninguém quer ficar com ela, ninguém quer beijar ela. E a gente tá assistindo aquilo, a maioria da população nem percebe, mas você tá sendo ensinado a ser racista, você tá sendo ensinado que um padrão de beleza é o branco, que você tem que se relacionar com pessoas brancas, que a pessoa negra ela tem que ser rejeitada. Então olha o tanto de coisa que é introjetado no nosso inconsciente, tá ligado? Então a grande descoberta do Althusser foi essa, de que a ideologia da burguesia, da elite direitista é introjetada no nosso inconsciente, não no consciente. Por isso que é tão difícil de bater de frente com isso. Por isso que a gente vê pessoas negras que são racistas, mulheres machistas, porque tá no inconsciente daquela pessoa. E aí a mídia vai ensinando essas coisas pra gente também, a defender o capitalismo, de que o capitalismo é um ótimo sistema, ele sempre existiu, sempre vai existir. Os filmes, então, e séries, eles são os maiores responsáveis por isso. Quando a gente vê filmes sobre o passado, são sempre coisas fantasiosas, né? Então o passado é como se não tivesse existido um passado antes do capitalismo. Então a gente vai assistir filmes da Idade Média, com bruxa, dragão, vampiro, pra parecer que aquilo não existiu de fato, tá ligado? E o futuro é sempre o fim do mundo. Não existe um futuro pós-capitalista, tá ligado? O capitalismo ele não tem como ser derrotado. O futuro é sempre um apocalipse, zumbi, um meteoro caindo na Terra. A gente é ensinado de que é mais, como diz um outro autor, Mark Fisher, no livro Realismo Capitalista, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. A gente vê as pessoas imaginando pegar em armas para ir para um apocalipse zumbi do que pegar em armas para fazer uma revolução socialista. Por quê? Verdade. Porque as séries ensinaram isso para elas, para nós, tá ligado? E as pessoas levam isso como engraçado. Né? Exato. E aí, beleza, veio a família, veio a mídia, depois vem a escola. Aí a gente vai pra escola, a direita fala que a escola é uma doutrinação comunista, antes fosse, a escola é mais um aparelho ideológico do Estado para doutrinar a gente para ser liberal. Então a gente recebe apostilas, livros didáticos, né? Eu tava vendo um livro lá na minha faculdade esses dias, na minha licenciatura, um livro didático de sociologia que está sendo distribuído nas escolas, que tava falando lá, o que é o comunismo? O comunismo é o Estado controlando tudo e todos os meios de produção. Eu falei, mano, o comunismo nem vai existir Estado. Mas as escolas estão distribuindo esses livros para os seus estudantes. Enfim, aí depois vem a igreja, vem a religião, de um modo geral, mas as igrejas também são aparelhos ideológicos, as grandes igrejas que vão falar... não precisa falar nada, né? Foi mostrado essas isso eleições, nas eleições, trouxeram isso né? na prática, falando, o Lula vai fechar a igreja, o Lula vai destruir a família, o Lula vai... A esquerda, né? Não fala só o Lula. A esquerda é do demônio, a esquerda não sei o quê, e não sei o que lá, e lá. E o povão vai comprando essas ideias. E, por outro lado, não existe nada para contrapor essas ideias. Então você percebe, todos nós está rodeado desses aparelhos ideológicos controlados pela elite que entram no nosso inconsciente para falar o capitalismo é bom, a esquerda é ruim e etc. O Jornal Nacional tá lá, tá ligado? Por exemplo, a pauta do novo ensino médio que eu falei. O Jornal Nacional fez uma matéria, no dia que o Ministério da Educação suspendeu a implementação do calendário do novo ensino médio, o Jornal Nacional fez uma matéria onde eles falaram assim, a grande pauta é o novo ensino médio e as opiniões estão divididas. Tem as pessoas que defendem o novo ensino médio e tem as pessoas que defendem o modelo antigo. Então olha só como eles já mentiram e estão induzindo a população a pensar errado. Porque quem é contra o novo ensino médio não defende o modelo antigo, defende um outro modelo. Mas eles já mentiram ali e aí eles falaram, agora nós vamos chamar uma especialista em educação para falar sobre o assunto.
projeto, chamaram a presidenta do Todos pela Educação, que é uma fundação liberal, burguesa, bilionária, que ajudou a formular o novo ensino médio para falar a favor dele. E o povão que está assistindo aquilo ali está sendo induzido pelo pensamento dela a acreditar nisso. É o que o Datena faz, é o que o BAT faz na pauta da segurança pública. A pauta da segurança pública é uma pauta em que a grande maioria da população é de direita, é de extrema direita, porque só ouve isso. Então, quando a gente fala roubo, criminalidade, etc., o que faz? Todo mundo vai falar, precisa de mais polícia, mais policiamento, mais militarização, mais punição. O Brasil é um país sem leis, tem que ter pena de morte, tem que ter prisão perpétua. E de onde que vem essas ideias? Desses programas que todas as tiazinhas e tiozinhos estão assistindo de tarde. Qualquer quebrada que você for, que você passa na frente dos bar, das coisinhas das lojinhas, tá todo mundo ligado no BAT, no Datena, sendo doutrinado por essas pessoas. E não existe nada do outro lado para contrapor, tá ligado? Então, por isso que eu falo, bato muito nessa tecla. Uma das nossas maiores lutas e disputas que a gente tem é a disputa ideológica. Uma das maiores pautas que a gente tem que levantar e cobrar, inclusive, do governo Lula é a regulação da mídia, que foi uma das coisas que... Eu ia falar agora. A gente tem a internet que a gente poderia fazer um combate ali, mas o fake news é tido como verdade a todo momento por conta da televisão, do que você está acabando de falar. Nesse né? momento as pessoas acreditam em tudo. Exato, nesse momento está tendo no Congresso, né, o PL, né, o projeto de lei das fake news, se eu não me engano é do Orlando Silva, para fazer esse combate às fake news na internet, né, que eu dou total apoio para esse projeto. E é o que você falou, é regulamentar, gente, não é censurar. Eu sou contra a censura. Sim. Mas tem que ter regulamentação. Sim. Os nossos jovens têm que saber, têm que entender os dois lados. Também não acho que não precisa conhecer o outro lado. Mas precisa conhecer, pelo menos então vamos ter a chance de mostrar os dois lados da moeda. Exato. E aí você escolhe qual que você quer. Teve uma pesquisa que mostrou que, tipo, hoje em dia a grande maioria dos jovens não sabe diferenciar o que é um fato do que é uma opinião. As pessoas não sabem. É, isso mesmo. Então, verdade. Se eu chegar como um cientista social, um sociólogo, e falar, olha, gente, isso daqui, ou sei lá, um historiador falar, olha, o nazismo foi um movimento de extrema-direita. Aí o jovem fala assim, eu não concordo com isso. Mano, não é questão de concordar, é um fato histórico, tá ligado? Então as pessoas, elas acham que é uma questão... O cara fala que o nazismo foi de esquerda. Então eu acho que... Era o Partido Trabalhista. É incrível. A minha opinião não é uma opinião, tá ligado? É uma questão de fato, de pesquisa, etc, etc. Então as pessoas não sabem diferenciar isso. Então tem que ter, sim, essa regulamentação das redes sociais para combater as fake news. Tem que ter essa regulação da mídia. É um absurdo que a gente, no Brasil, tenha 5 famílias bilionárias controlando a maioria de todos os grandes meios de comunicação do país, principalmente as emissoras de televisão. Então a gente tem SBT com a família Marinho, Globo com a família Marinho, SBT família Bravanel, Record, Bispo Edir Macedo bilionário, e aí as outras que também estão na mão de bilionários. Então são 5 emissoras ali públicas controladas por bilionários que falam um monte de asneiras. O Silvio Santos levou o Temer lá para defender a reforma trabalhista, levou o Bolsonaro para defender a reforma da Previdência, e não tem ninguém que contrapõe. A gente não tem uma emissora do povo para falar das pautas do povo. E quando tem alguma emissora que a gente consegue falar, ela acaba não conseguindo a audiência. A TVT, por exemplo. A TVT que é uma pequena, relativamente. Então, e aí a gente não consegue passar isso, né? Cara, eu tava falando, a gente falou aqui um pouco, pra você ver, olha, lá em Guarulhos, prefeito Guti, né? Prefeito Guti, eu fui mostrar a escola lá, a escola num bairro nobre, né? E a escola com tudo que é de melhor. O cara veio de berço de família de escola, né? Ele nasceu dentro de uma escola, porque a família dele é dona de escola. Eu não tô criticando, não. Tá lá. Mas ele não tem o mesmo empenho, vem de um berço, onde ele aprendeu que a escola é melhor, que deveria ter aprendido, né? Porque não aprendeu, né? Que a escola é melhor, que a gente precisa ter educação melhor. E aí ele vem e desmonta tudinho a questão da educação na cidade. Mostrei a escola dele lá, mostrei a escola como é que tava, mostrei o asfalto maravilhoso, porque aí já deixa de ser questão particular. Aí já vai para a questão pública. Então, em frente à escola lá, tem um asfalto maravilhoso, você tem a segurança das lombadas para as crianças poderem atravessar, e ainda tem o farol, né? Então, tem todas as medidas de segurança e tem toda uma estrutura. E ele vem desmontando tudo isso. 2 ruas depois, eu fui lá e filmei também uma escola municipal. Agora, como é bem claro que quem está no poder quer dar poder para os seus. Ali tá bem claro isso. É uma visão que... Tanto é que em seguida mandaram até polícia na minha casa, porque eu era um dos caras que poderia trazer algum problema para a escola, nessa onda de crimes que estão acontecendo nas escolas e tal, tentando pressionar para que eu não mostrasse mais isso. Mas eu vou continuar mostrando. Porque é a grande verdade. E você, por exemplo, você foi processado por esse... E por que você foi processado por Guti?
Então, vamos lá, né? Ainda bem que você leva tudo na brisa, você leva tudo na... Eu tô você suave, dá risada. eu tô suave. Tem coisa... A coitada da minha mãe que sofre com essas coisas. A minha mãe é muito ansiosa, tá ligado? Ela fica muito pá, mas eu... Fala, mãe, vou ficar muito preocupado com essas coisas, não. Então, tipo assim, vamos por partes, né? Pra falar na minha mãe, ela tem a ver com essa história. Quem é de Guarulhos sabe, quem é de fora não sabe que existia uma empresa em Guarulhos chamada ProGuaru. Sim. Né? A ProGuaru é uma empresa de acho que 50 anos, 40 anos que ela estava em Guarulhos, fazendo serviços de zeladoria, limpeza urbana, portaria em escolas, essas coisas, né? Então, era uma empresa pública, assim, né? De capital misto, mas majoritariamente pública, com investimento da prefeitura. Minha mãe era trabalhadora na ProGuaru, ela era faxineira, né? Numa escola municipal de Guarulhos há quase 10 anos. Eu trabalhei na ProGuaru também, fui jovem aprendiz lá por 2 anos. Fui jovem aprendiz lá entre 2018 e 2020. E em 2021, aliás, e 2020 mesmo, no ano que eu saí da ProGuaru, teve as eleições municipais. Uma das pautas era a questão da ProGuaru, se ia fechar, se não ia fechar, e o Guti falou que não iria fechar, prometeu... Mentiroso igual o Bolsonaro. Nossa senhora, mente descaradamente. Mente que nem sente. Prometeu que não ia fechar a ProGuaru. Inclusive, eu vi pessoas da ProGuaru que trabalhavam comigo defendendo ele. Eu perdi amizades dentro da ProGuaru por causa de política. Porque na eleição de 2020, para quem não sabe, né, no segundo turno foi o Guti e o Eloy Pietá, né, o candidato do PT. Eu votei nele no segundo turno. No primeiro turno eu votei na Simone Carleto do PSOL. No segundo turno eu votei no Eloy. Um voto crítico, né? Porque eu tenho a total afinidade, mas, porra, entre o Eloy e o Guti, né? Inclusive, o Eloy, ele deu aula pra mim no cursinho popular que eu fiz antes de entrar na USP, né? Enfim. Então, era o Eloy do PT e o Guti. Eu não lembro se na época ele tava no PSB ou já no PSD, mas... Ele tava no PSD. Enfim, PSD do Kassab, né? Isso. E aí, o Guti de direita, neoliberal, e o Eloy ali, centro-esquerda. Votei no Eloy. E muita gente de dentro da ProGuaru, só que assim, não os trabalhadores, né, faxineiras, etc. É o pessoal de dentro da administração, que eu trabalhei no setor administrativo ali, né? Então muita gente classe média ali. Votou no Guti, ficou contra mim, me criticava. Você vai votar no Eloy, no PT, que absurdo. Inclusive, né, o Guti ele ganhou por causa do antipetismo, somente por isso. Sim, ninguém gostava dele, ninguém tinha afinidade com ele, mas é melhor ele do que o PT, né? Inclusive, no dia da votação, eu conversei com um Uber lá, né, que o Uber... falou que ele tinha votado no Guti, porque o Guti... Porque o PT de forma alguma, que não sei o quê. Daqui a pouco, conversa vai, conversa vem, o cara falou que ele tinha sido militar na época da ditadura, que naquela época eles prendiam os vagabundos, que não sei o quê. Eu falei, tá bom, chega. Quero nem conversar mais com você. Não dá, não vou nem perder tempo, mas chega. Não, eu fiquei até assustado. Falei, vixe, o cara é doido não, mas enfim. Aí, beleza. E o Guti ganhou. E aí o Guti ganhou por culpa do antipetismo, né? Porque o pessoal, não, qualquer coisa menos o PT de volta. E aí, nisso que ele ganha, pouco tempo depois ele começa a anunciar que ia fechar a ProGuaru, né? E o próprio povo da ProGuaru de dentro lá que tinha votado nele já começou a ficar em choque. Falei, então, né? Né, meus anjos? Beleza. Aí ele anunciou que ele fecharia, né? E o processo rolou ao longo do ano de 2021, todo, se eu não me engano. Teve votação na Câmara de Vereadores, né? Que eles aprovaram, a maioria aprovou o fechamento. A grande maioria aprovou. Foi tipo 10 que votaram contra, se eu não me engano. Foi isso mesmo. A bancada do PT, do PSOL e um ou outro ali de outros partidos. E aí, nesse período em que estava tendo essas votações, essas coisas, os trabalhadores da ProGuaru entraram em greve, né? E eu fui participar disso, né? Tanto para defender o emprego da minha mãe, quanto todos os outros. Eram quase 5 mil trabalhadores que iam perder o emprego. Fui nas greves, fui nas manifestações, subi em carro de som, fiz fala, fiz vários posts nas redes sociais. E aí, num determinado dia, acho que quando saiu o anúncio, né, a decisão da Câmara de Vereadores que de fato a ProGuaru seria fechada, um trabalhador se suicidou. E aí, eu fiquei absurdado com aquilo, tá ligado? O trabalhador que tirou a própria vida quando ele soube que ele ia ficar sem o trabalho dele. E vários jornais anunciaram dessa forma. Teve um que faleceu por conta de infarto também, que ele, quando ele descobriu mesmo aquilo pra ele, já estava perto de se aposentar. Exato, é uma coisa absurda. A gente que trabalhava lá há 30 anos e agora não sabia mais o que ia fazer da vida, tá ligado? Pessoas com 50 anos, que trabalho que essas pessoas vão conseguir? No máximo um bico, um trabalho informal. Minha própria mãe falou, né? Perdendo um emprego aqui, eu vou voltar a fazer serviço doméstico, né? Que minha mãe, antes de entrar na ProGuaru, ela era doméstica. E aí, ela só não voltou porque agora eu tô, tipo, fortalecendo ela, assim, tá ligado? Senão ela tá fazendo faxina em casa de família, agora com 50 anos de idade, 55, né? Enfim. E aí eu fui nessas manifestações e esse trabalhador se suicidou.
E vários jornais de Guarulhos ou de fora noticiaram assim, né? O trabalhador tira a própria vida por conta da demissão do seu emprego. Ou seja, né? Foi esse o motivo. Não foi aleatoriamente ele endoidou e se matou. E aí eu fiz um post no meu Instagram falando sobre isso. Nesse post eu xinguei o Gucci, né? Porque eu tava com tanta raiva, eu xinguei ele uma determinada palavra lá, que eu não sei até que ponto eu posso falar as coisas aqui pra ele. Aqui não... você pode falar. Ah, não, a questão do aí processo, o problema é do entendeu? processo, né? Aí, É. Aqui você pode falar o que quiser. Agora eu não sei se o Gucci vai aceitar. Entendeu? Eu xinguei ele, mas assim, né? Xinguei um xingamento aleatório que a gente xinga qualquer pessoa que a gente tá com raiva, né? E ainda mais como um prefeito, né? Acho que essa é uma grande coisa que minha advogada vai bater na minha defesa, que assim, eu não tava xingando ele como uma pessoa, que ele me processou por injúria e calúnia, se eu não me engano. Primeiro por esse xingamento. Ele leva muitas coisas no pessoal, né? Entendeu? Leva pro coração, coitadinho, né? Um garoto mimado. Eu não teve uma vivência na favela. Imagina a gente pegando esse cara pra mular ele 10 minutos, ele ia sair chorando. Enfim. Eu sei como é que é, porque é mimado mesmo. Tem hora que você fala as coisas com ele, ele se sente... Processo. Não, ele se sente todo Ai, não me coitado, Aí, além desse xingamento, eu falei assim, eu não sei se eu posso falar isso, né? Mas vamos lá, eu falei que a responsabilidade pela morte do trabalhador era dele. Porque se você tira o trabalho de uma pessoa e a pessoa vai lá e tira a própria vida por conta disso, tá ligado? E aí ele me processou por isso, tá ligado? Eu não lembro agora qual é o crime, se é injúria, calúnia, injúria e difamação, alguma coisa nesse sentido aí, né? E aí ele me processou criminalmente, não foi nem no civil, foi criminal mesmo. Ele quer me fuder mesmo. Polícia filho de polícia também. Exato, né? Então... Enfim, e aí ele me processou no final de 2021 por causa desse post, mas o oficial de justiça foi bater lá meses depois, eu nem lembrava disso, tá ligado? Ele chegou lá no meio de 2022, falou assim, eu vim entregar esse processo aqui pra você, essa intimação. Aí eu falei, intimação pelo quê? Aí ele, pelo processo. Eu falei, que processo? Eu nem tava sabendo. Aí eu peguei pra ler e falei, caralho, o cara me processou, parça, ele me processou. E aí ele tava... aí foi marcada uma audiência de conciliação, né, onde ele propôs, o advogado dele no caso, né, eles propuseram que eu fizesse um post me retratando, pedindo desculpas, falando assim, eu retiro o que eu disse, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, até parece que eu vou fazer isso. Não, tá ligado? Eu tenho minha honra aqui, se eu falei o bagulho, eu vou sustentar ali, tá ligado? Não fere a liberdade de expressão. Eu tava me referindo a um político. A gente não vai poder mais criticar políticos agora, tá ligado? Ixi. É igual as pessoas que estavam chamando o Bolsonaro de genocida e foi processada por ele, foi presa. Teve gente que foi presa por chamar o Bolsonaro de genocida. E é um genocida. Sem dúvidas, tá ligado? E é um genocida mesmo. Enfim, e aí foi isso, né? Aí teve audiência de conciliação, eu não aceitei o acordo, e aí foi seguindo o processo, e aí recentemente eu recebi uma nova intimação, agora eu vou... antes disso, o Ministério Público também tentou fazer um acordo comigo, né? O acordo de não persecução penal, porque eu nunca tive nenhum tipo de processo, réu primário, eu também não aceitei, falei, não vou fazer acordo, não vou me retratar, não vou pedir desculpas, não vou retirar nada do que eu disse. E agora a gente está fazendo a minha defesa. Então ainda vai vir uma nova audiência, que vai ser para ser feita a minha defesa, então o processo ainda está correndo. Mexeu no eguinho dele. Exatamente. O eguinho que é grande pra cacete. E outra, né? Se ele pular de cima do ego dele... Ele processou vai ficar uns 3 dias caindo, bicho. Vai. Ele processou várias pessoas, mano. Várias. Tipo, nesse processo da Proguaru, tá ligado? Todo mundo, assim, as lideranças da Proguaru, que estavam na manifestação, na greve, deputados, ele processou, se eu não me engano, o Alencar Santana, ele processou também. Ele foi processando várias pessoas. Eu sei que, assim, com a gente, assim, particularmente, a gente que defendeu, que bateu bastante, né, da bancada do PT, ele não teve coragem de processar nenhum de nós, não. Não teve. E assim, a gente só falou a verdade. Sim. Né? Eu defendia uma parte também dos trabalhadores da Proguaru, que eram os motoristas lá. Triste que tem pra mim é um político que deveria ter um político de qualidade. É um prefeito da segunda maior cidade do estado de São Paulo, 1.300.000 habitantes, 7 bilhões de arrecadação, e ele vai no vídeo e fala, eu não vou acabar com o Proguaru. Funcionalismo público tem o que mais o que mais precioso a gente tem na cidade. E aí acabou com o SAI, acabou com os funcionários públicos do SAI, acabou com a Proguaru. Hoje vem acabando com os professores. Exato, estão né? em greve, né? Os municípios. Estão na greve, os professores no momento, porque ele não quer pagar o piso nacional, mas sim, ele quer pagar o piso nacional, mas ele não quer que os outros que já estão acima recebam o mesmo aumento. Sem contar o atraso, né, no pagamento. A GCM, porra. Então, assim, tá enrolando os caras da GCM até agora, sendo que a gente tá no meio de um problema de segurança pública dentro das escolas. E não trata as pessoas com humanidade,
né? Então, é muito ruim. Pra classe política é ruim. Quando você vê o cara mentindo descaradamente, sendo mentiroso descaradamente, assim, como que a gente vai acreditar nos políticos? Pra mim, depois é complicado a gente ser político e ter esse tipo de atuação de outros políticos, porque você acaba caindo também em todo, né? As pessoas acabam generalizando, né? E você, assim, você já pensou em ser político? Mano, já pensei antes, mas hoje eu não tenho vontade, não. Assim, né? Político, vamos por partes. Eu acredito que existe dois tipos de fazer política. Acredito não, né? Isso é uma verdade. Existe duas Todo ser é um formas ser político, de fazer né? política. Hã? Todo ser é um ser político, na verdade, então. e que as pessoas não entendem isso. Exato, existe a política institucional, que acontece dentro das instituições, né? Como né, você é o vereador, tem os deputados, secretários, etc. Política dentro das instituições. E tem a política fora das instituições, né? Que o parceiro meu, o Galo de Luta, ele chama de política de rua. Eu sou um político de rua. Eu faço política na rua, tá ligado? Seja nas palestras, nas escolas, o trampo que eu faço nas escolas, seja na ocupação, né? Eu sou militante do Mandela Free, que é um movimento social que atua na São Rafael, em Guarulhos. Enfim, então eu faço uma política de rua, política de base, política direta com a população. Já pensei em entrar para a política institucional, mas assim, isso é uma coisa que eu pensei, inclusive, antes de ser figura pública, né? Depois que eu me tornei figura pública, que eu comecei com esse trampo nas palestras, eu falei, mano, eu acho que eu me sinto mais contemplado aqui dentro das escolas, fazendo esse trampo de palestrante, de conversa, etc., do que se eu estivesse dentro de uma câmara ou alguma coisa do tipo, tá ligado? E hoje eu não tenho vontade, tá ligado? Eu acho que tanto por esse fator, né, eu, Thiago, me sinto mais útil fora das instituições, nas ruas, mas apoiando, né, pessoas que estão dentro das instituições. Eu acho que é um trabalho importante a ser feito, né, como, sei lá, o Renato Freitas tem feito lá no Paraná, ou muitas pessoas aqui, né, no próprio em São Paulo, né, você próprio, a Luana Alves, que também veio aqui, né, que inclusive eu apoiei ela nas eleições de 2020, e outros, né. E o segundo fator é a minha personalidade, tá ligado? Eu acho que eu não consigo me enquadrar dentro do perfil de político, porque assim, acho que você pode até falar melhor do que eu, todo político em algum momento precisa ser um ator, tá ligado? Seja pro público, seja dentro da Câmara. Ator ali dentro, porque você vai ter que estar ali. Ali que, pelo amor de Deus. Você vai ter que estar ali vendo um deputado bolsonarista falando coisas absurdas e você não pode sair na porrada com ele, tá ligado? Você não pode xingar ele. Então eu não aguento, sabe? É por isso que eu tenho assessoria ferronha aqui pra segurar a gente pra não sair na porrada. Entendeu? Lá, porque, meu, você tem que manter a cordialidade, chegar ali bonitinho, apertar na mão. Ou então você chega com um projeto de lei. Você precisa ter a maioria ali pra aprovar isso. Você vai ser obrigado a sentar com os políticos da oposição pra falar, olha, meu projeto aqui, pá. Eu não tenho paciência pra isso. Fala, ó, seu filho da puta, aceita essa porra aqui logo, já é. Não tem como fazer isso. Então, entendeu? Então, se não dá pra fazer isso... É que assim, como a gente tá num país parlamentarista, a gente também tem que fazer as coisas diante disso. A gente tem que usar, tem que tentar usar essas porra dessas leis burguesas a favor dos trabalhadores e trabalhadoras. Sim. E não é fácil. Exato. Não é fácil. Ou então a gente pega em armas e vai fazer revolução. Como a gente não vai pegar em armas e fazer revolução, nós vamos ter que tentar um jeito... Até hoje, o povo brasileiro é um povo de paz. É um povo de muita paz. Não é assim, cara. Infelizmente é. Não, infelizmente não, felizmente é. Né? É um povo que prefere a paz. Mesmo quando tá sofrendo. Não, é verdade, cara. Você pode olhar... O Brasil tem mais de 60 mil homicídios por ano que o povo passa. Não. Tô falando, realmente é verdade, nesse ponto. Tá? Eu tô falando que gosta de paz e que ele não entra numa luta para todos. Realmente foi feita uma pesquisa, cara, não sei se você viu isso aí, mas o pesquisador falava assim, ó, você vai ganhar 10 mil por mês se seu vizinho ganhar 20. Você aceita seu vizinho ganhar 20 e você 10? Senão, os dois vão ter que ganhar £1,5 por mês. Ele falou, eu quero que se foda, vamos ganhar £1,5 mês, mas eu não quero ver meu vizinho melhor que eu, não. Então, Mas também é aquilo que você falou, é da cultura, tá sempre sendo colocado, né, meu? E eu acho que, inclusive, essa questão que você falou que o país não é um país de paz, não é isso, não. Eu acho que é a falta de oportunidade, falta de educação, falta de tudo essa falta que tem no país é que transforma o país... Sim. Inseguro nesse sentido. Eu concordo. Tira a paz do trabalhador, da trabalhadora. Sim, então, eu vou sugerir um vídeo do meu canal, né? Tem um vídeo do meu canal que se chama, acho que é Ódio de Classe e Violência Revolucionária. Eu vou abordar esse assunto do ódio, da violência, tá ligado? E assim, pra gente poder pegar em arma pra ir fazer uma revolução contra a elite, o que a gente precisa? A gente precisa organizar o ódio que a gente tem, tá ligado? As pessoas, claro, todo mundo, se você for perguntar, fala, não, eu sou da paz, eu defendo a paz, né, eu sou cristão, etc e tal. Mas quando você vai ver na prática,
A gente vai ver, por exemplo, ontem, que eu peguei um Uber, e aí um idoso tava num outro carro e passou na frente dele, o cara foi o caminho inteiro reclamando, falando, eu odeio idoso é uma desgraça, idoso é uma merda, se fosse nos Estados Unidos esse cara já tava preso. Eu falei, meu Deus, que ódio é esse, parça? Porque um idoso passou na frente dele, tá ligado? Então, na prática, as pessoas, elas brigam por causa de tá no baile, pisou no meu pé, eu vou brigar, derrubou a bebida sem querer em mim, eu vou brigar. A pessoa não sabe nem por que ela tá com aquele ódio Exato. preso, né? Então, e aí o que você falou, esse ódio, ele vem das nossas condições de vida, condições materiais que a elite impõe pra nós. Então, você nasce... Vou falar da minha própria história, tá ligado? Por favor. Pegar meus pais, né? Meu pai saiu do interior do Piauí, minha mãe do interior de Pernambuco. Vem de uma condição de pobreza, de meu pai trabalhando na roça desde muito novo, minha mãe faxineira a vida inteira. Isso já torna você uma pessoa minimamente raivosa ali dentro de você. Meu pai perdeu o pai dele muito novo, o padrasto dele deu um tiro nele, odiava ele, expulsou ele de casa. Meu pai veio morar sozinho em São Paulo. Meu pai é um cara muito, tá ligado? Porra. Agressivo, assim, né? Provavelmente ele vai assistir isso aqui, mas hoje ele tá mais Não, suave. mas com essa história, Então, naturalmente, também por defesa, por própria defesa, né? Exato. Aí ele chega aqui, nos anos 80, numa condição que era muito pior, a questão da violência, era morte todo dia, etc. A polícia ditadura militar. Batendo ainda pra ditadura. cacete. Aí ele me cria nos anos 2000. Eu nasci na Brasilândia, desde criança. Assim, com menos de 10 anos de idade, eu já tinha sofrido despejo, já trabalhei na feira, ia pra escola, né, passava por preconceitos, etc, etc. Então você vai criando crescendo revoltado, tá ligado? Você fala, mano, que revolta com tudo. Só que quando você não tem entendimento do funcionamento desse sistema, a sua revolta ela vai até 1 metro de distância, ou seja, a revolta ela é imediata contra quem te praticou aquela violência. Então você toma um enquadro na rua, a sua raiva vai ser direcionada para aquele policial, mas a raiva ela tem que ir sistema. A raiva tem que ir pro policial, mas principalmente pro coronel que manda nele, pro cara que falou, ó, você vai fazer o policiamento lá naquela região X, e se você vê alguém com perfil tal, você enquadra. Aí a revolta ela tem que ir pro secretário de segurança pública, que é quem comanda aquelas polícias, a raiva tem que ir pro governador, a raiva tem que ir pros ricos que financiaram a campanha daquele governador e permitiu que ele se elegesse, as mídias que fizeram ele ser mais conhecido pela população do que o outro candidato. Então tem tanta gente aí que a gente tem que ter revolta, que é justamente o sistema. Mas quando a gente não tem esse entendimento de o que é o sistema, quem é o sistema, a revolta ela vai se limitar ao policial que me enquadrou, ao meu pai que me bateu, à professora que me ofendeu ali, ao funcionário da Fundação Casa que deu um tapa na minha cara, etc. Então a revolta ela fica limitada, muito pequena. E aí a gente fica com essa revolta dentro de nós, vai pro baile, alguém pisa no seu pé, você já sai na mão. É o que acontece aqui em São Paulo. Em outros lugares que eu já fui, eu não vejo isso acontecendo tanto. Mas aqui em São Paulo, as pessoas são muito revoltadas, tá ligado? Por quê? Maior cidade do país, 12 milhões de pessoas vivendo uma pobreza absurda. Todo mundo querendo ser milionário Exato. da noite pro dia, todo mundo precisando ser milionário porque estão colocando isso na cabeça, né? Exato, não tem uma praia pra você tirar um lazer, não tem lazer nenhum, tá ligado? Enfim, então as Quem pessoas aqui elas produz são não muito recebe revoltadas. Exato. o que deveria receber. É a cidade mais rica da América Latina, com uma massa de pessoas pobres, 52 mil pessoas em situação de rua, etc, etc, etc. Então, o que eu falo nesse vídeo? É normal a gente estar revoltado. É impossível você viver nessas condições que eu falei agora e não ser revoltado. A gente também não pode chegar com esse discursinho de tipo, ah, não, seja manso, pacífico, suporte a cruz que Deus te deu. Não, não é suportar essas desgraças. A gente tem que fazer alguma coisa contra isso. Mas tem que ir na raiz, né? Exato. E aí, o que a gente faz? A gente tem que, primeiramente, identificar quem é que está causando esses problemas. Por que existe a favela? Sempre existiu favela? Não. A favela ela surge a partir da falsa abolição da escravidão, que não fez reforma agrária, não deu moradia para a população negra. Só pegou e largou todo mundo na rua e falou, ó, se vira. Exato. Ela Já teve que ir você era meu escravo, agora também dane-se você na rua. Já que você não Isso. pode ser meu escravo, nem comida eu vou te dar. Então, aí quando a gente descobre isso, a gente para e pensa, beleza, então eu descendo dessas pessoas que foram escravizadas. E quem são os descendentes de quem escravizou? Eles estão aí até hoje. Eles estão nas mansões, eles estão nos E o condomínios. pior, né, que na verdade são a minoria. São uma minoria minúscula. Hoje no Brasil é minoria. O branco é minoria no Brasil, né? Sim. O homem é minoria no Brasil. Então, né? e quando a gente Então- fala do homem branco rico, é 1% assim, da população. então- Essa elite que eu tô falando é 1% da população que controla 99%. Cara, e assim, ó, mais ou menos continuando nisso, pra você enxergar isso, como é que foi? Porque você, jovem, periférico, né, dentro da USP, porra, você deve ter sofrido desafios enormes, preconceito que você sofreu lá, ou sofre ainda, né? Como é que foi pra você poder ter essa visão? Que você não tinha que ter a raiva a 1 metro, mas sim, você tem que ter a raiva. Como que você começou a enxergar isso? Como que é ser um jovem periférico dentro da USP? Quais tipos de preconceito que você... Então, eu comecei a entender isso naquela fase que eu falei, né? Quando eu comecei a ter aula de sociologia no ensino médio. Então, a partir dali,
eu fui começando a juntar as peças do quebra-cabeça, né? Seja pelo que eu estudava na escola, mas principalmente pelo que eu estudava fora, né? Que eu estudava sozinho, sempre fui muito autodidata, então eu ia pesquisar muitas coisas. Então, assim, eu não vou entrar muito em questões familiares, né? Mas eu tive muitos problemas familiares naquele período e períodos anteriores, assim, da minha vida. Como eu falei, provavelmente meu pai vai assistir isso, mas ele sabe, né? Que eu já tive muita raiva dele, sim, por muitas coisas que ele fez comigo. E eu só fui deixando de ter essa raiva quando eu comecei a estudar a sociologia e a história. Porque aí eu fui falar, mano, qual é a história do meu pai? E aí eu fui entender, meu pai é um homem negro, piauiense, pobre, periférico, que veio, né, passou por tudo isso que eu falei aqui, né? Eu falei 1% do que ele passou. Falei, como que meu pai não ia ser desse jeito? Tá ligado? É igual a questão do pobre de direita. Como que ele não vai, as pessoas vão ser pobres de direita, sendo que elas foram doutrinadas para isso? Aquilo, Como que meu pai não seria dessa forma se ele foi criado dessa forma, para ser uma pessoa agressiva? Não tem como eu cobrar de alguém uma coisa que aquela pessoa nunca teve. Nunca teve, Não tem como eu verdade. cobrar amor e afeto de alguém que nunca recebeu amor e afeto de ninguém. Só recebeu tiro do padrasto, né? E abandono da mãe. Enfim. Então, estudando a sociologia, a história, né? Entendendo essas questões da estrutura social, racial do país, eu deixei de ter raiva do meu pai. E aí eu passei a ter raiva dessa elite. Então, todos esses discursos que você veio fazendo hoje com raiva, de revolta contra a elite, contra a polícia, é porque eu tirei aquela raiva do meu pai, ou da minha família, ou das pessoas ao meu redor. Você descobriu por que seu pai era daquele jeito, então agora você tem que ter raiva do que aconteceu Exato. com seu pai, na Exatamente. verdade. E canalizei a minha revolta para esse sistema. E quem criou o meu pai, quem produziu aquela pessoa, né? Eu tô falando do meu pai sempre pela pessoa mais próxima, mas Sim, eu posso falar de não, amigos não, né? Moleques da escola que também me discriminavam, pessoas na rua e por aí vai. Então eu peguei aquela revolta ali, tirei dos meus e canalizei pra elite. Eu acho que falta muito isso pras pessoas, tá ligado? As pessoas têm muita revolta dos próprios favelados, do seu próprio vizinho, até mesmo quando a gente fala da questão da criminalidade, tá ligado? Então, tipo assim, já tive meu celular roubado, por exemplo, dentro da favela, tá ligado? E tipo assim, eu fiquei com muita raiva. Mas em momento algum eu pensei assim, eu quero que aquele moleque morra, eu quero pena de morte. Não, tá ligado? Tipo, eu tenho dó daquele moleque. Tipo, fiquei com raiva dele, óbvio, né? Assim, no momento, a situação te traz uma revolta. Uma revolta. Claro, isso é natural. Mas se você parar pra analisar, aquilo não aconteceu por causa... Tem toda uma condição social que ali, criou aquilo. né? Que, tipo assim, e os ricos que estão aí roubando milhões, ou roubando, ou Bilhões! Ou então recebem joias de presente, né? No dia em que a gente pegar a nossa revolta, canalizar contra eles, tirar esses bilhões que estão na mão deles e dividir com todo mundo, ninguém vai perder tempo roubando um celular, tá ligado? Pro moleque arriscar a vida dele roubando um celular, ou vendendo uma Pode coisa pegar na esquina, moeda aí, bicho, que caiu moeda deu pra escutar aqui, tem que pegar aí no bolso. deixa pro seu Zé. E aí? Então, sabe, pra uma pessoa se arriscar a ir ali roubar um celular ou vender maconha na esquina, porque, mano, essa pessoa, ela não tem nada pra fazer da vida dela, ela não tem uma condição nenhuma na vida dela. Não, e ela tá se sabe? arriscando muito, porque ela sabe que se for presa vai ser pior ainda. Então, agora se a gente pega Então- esses bilhões que estão aí acumulados na mão de meia dúzia e divide pra todo mundo, será que ainda vai ter alguém que vai se dar o se tá trabalho roubado, ainda de rouba roubar ainda? um celular, tá ligado? Então, Assim, né, também não é sempre bom ressaltar, porque sempre vai ter alguém de direita assim, falar, passando a mão na cabeça de bandido. Não tô passando a mão, não tô passando pano, não tô falando que não tem que ter uma punição. Tem que ter, só que não é matar a pessoa também, porque pegou um celular, tá ligado? Não, tem que ter punição, mas acho que a gente tem que ter essa visão. Exato. A gente tem que começar a mudar a sociedade da onde tá errado. Fechar a torneira, não é só Fechar- ficar puxando água com o rodo enquanto não a torneira ainda tá adianta. ligada. Então, é uma coisa, por exemplo, o próprio funk. Você tem. O funk é uma linguagem da periferia, é uma linguagem hoje de jovens e é uma linguagem que os ricos e os playboyzinhos usam, fazem, estão lá escutando, mas tem um preconceito da porra em cima disso. Tem. Não é? Como que você vê essa questão do funk também? Porque você, né, você também usa o funk para poder conversar com a juventude. Sim, eu vou inclusive juntar essa pergunta com a anterior, porque eu esqueci de responder a parte da USP, que você perguntou do preconceito na USP, e eu acho que casa perfeitamente as duas perguntas, né? Eu lembro que, assim, como eu falei pra vocês, né, eu entrei na USP... Você. É que tem outras pessoas aqui, né? Tá cheio de gente aqui, E quem tá assistindo também, né? Enfim, como sim. eu falei pra vocês, eu entrei na USP em 2018, mas eu só fiquei conhecido em 2019, né? Chavoso da USP 2019. Ou seja, eu passei um ano lá dentro como uma pessoa anônima, mas vivenciando várias situações de preconceito ou de choques de realidade, pelo menos, né? E eu fazia alguns desabafos disso no meu Facebook, né? Eu não tenho mais esse Facebook, minha conta foi derrubada, assim como minha conta do Instagram foi derrubada também. Tô com uma conta... Reserva não, era a reserva, agora é oficial, Chavoso da USP.02. Então, eu fazia alguns posts no Facebook falando de algumas coisas que eu via lá na USP. Por exemplo,
O preconceito dentro da USP, ele se manifesta de formas diferentes em cada faculdade, né? Então, na faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que é a FFLeste, onde eu estudo, o preconceito ele é mais velado, porque ali é um lugar onde tem muito debate político, racial. Ninguém vai chegar e falar abertamente, sou racista, sou homofóbico. Então, é muito velado. Diferente de faculdades como a de Engenharia, a Poli, por exemplo. Ali o pessoal, eles não têm vergonha de falar que são racistas mesmo, tá ligado? E por aí vai. Inclusive, essa semana eles convidaram o Brasil Paralelo para ir fazer uma palestra lá. Enfim. E aí, sem contar que eles sempre apoiam candidatos do Novo, levam eles lá para palestrar do Novo ou do bolsonaristas. Enfim. Então, na FFLeste, o preconceito ele é mais velado. Inclusive, como é um lugar de produção de ciências humanas, né? O pessoal gosta muito de fazer pesquisa com pobre, com favelado, tá ligado? É uma coisa que eu acho patético, mas é isso, né? Já dizia uma frase lá do Criolo, cientista social, Casas Bahia e tragédia gosta de favelado mais do que Nutella, alguma coisa assim. Então, o cientista social adora favelado como objeto de estudo, né? Eu ali do lado deles, como um cientista social como eles, um estudante igual a eles olham torto. Agora, para me estudar, eles adorariam, né? Assim como eles gostam de ir na favela que tem do lado ali da cidade universitária, que é a São Remo, para estudar, fazer pesquisa. Na época da eleição, eles vão lá entregar um panfleto. Agora, no dia a dia, eles não estão lá. Enfim, e aí... junto com esse negócio de gostar do favelado pra estudar, tem esse negócio de fingir que é favelado também, que é um bagulho que acontece muito ali na FFLeste. Bastante. Então o pessoal que acha não que... Não acontece só lá, não. Não. Mas... O pessoal que acha que botar um chinelo, ir pra faculdade de chinelo com a roupa suja e fumar maconha e falar que houve Racionais, eles já são favelados, tá ligado? Então, é isso. E aí... eu comecei a conviver com essas pessoas que eu nunca tinha convivido na minha vida. Eu falei, mano, o que é isso? Né? A gente até, nós que é quebrada lá, nós chamamos eles de cos-pobre, né? É a mistura de cosplay com pobre, né? Cosplay é fantasia de pobre. Então nós chamamos eles de cos-pobre. E aí, eu comecei a perceber que esse pessoal, quando eu passava por eles escondiam o celular, eles escondiam a bolsa. Puta que... Sério, cara? E cara? até hoje acontece isso, né? Hoje isso diminuiu muito porque, como eu tô conhecido, muita gente na USP me conhece. Então já sabe que sou eu. Mas antes de eu ser conhecido, não, tá ligado? Eu me aproximava, o pessoal já puxava o celular, tipo, o celular tá em cima da mesa, já tirava e colocava aqui. Aí, uma vez eu fiz um post no Facebook e falei, mano, o pessoal daqui da USP é muito engraçado, né? Eles querem fingir que é favelado, mas quando o favelado de verdade passa por eles ficam com medo, esconde as coisas, né? E aí a questão do funk é outro exemplo. Porque, por exemplo, né? Eu falei do pessoal da Poli, né? Que é a faculdade de engenharia, que é uma das faculdades assim, mais reacionárias que tem ali dentro da USP. Uma vez eu peguei um busão com um parceiro meu, das ciências sociais também, né? Negro, favelado, mora lá no Taboão da Serra. Ele falou pra mim assim, a gente foi pegar o busão no ponto de ônibus perto da Poli, né? Porque pra quem não sabe, dentro da cidade universitária é literalmente uma mini cidade. Sim. Ali dentro tem vários pontos de ônibus, circula ônibus ali dentro. E aí a gente foi pegar o ônibus perto da Poli e ele falou pra mim assim, mano, se prepara, porque toda vez que eu pego o busão ali eu sofro racismo. Eu falei, caralho, como assim, mano? Beleza, nós entramos no busão. Quando eu entrei, eu já vi que só tinha branco ali dentro. Mas, né, USP, nada de novo sob o sol. Aí a gente na hora que eu me aproximei da catraca, a cobradora olhou pra mim assim, né? O caixa com dinheiro tava aberto. Ela olhou pra mim e bateu o caixa. Tipo, ela literalmente olhou pra mim e fechou o caixa que tava com o dinheiro. Aí eu já olhei assim, beleza, né? A gente passou a catraca e a gente ficou perto da catraca, né? Porque o busão tava meio cheio. Eu fiquei de costas pro fundo e de frente pra ele, de frente assim pra catraca, né? Trocando ideia com ele perguntando pra mim sobre política, acho que isso foi em 2019. E aí ele perguntou pra mim, mano, o que você tá achando aí do governo Bolsonaro, pá? E eu comecei a falar, é uma merda, pá, e pum. Mano, nós desceu do busão, ele falou assim pra mim, eu avisei pra você que a gente ia sofrer racismo. Eu falei, oxe, o que aconteceu? Você tá falando da cobradora que fechou o bagulho lá? Ele falou, não tô falando disso. Você não percebeu mesmo? Eu falei, não, mano. Ele falou, parça, primeiro, quando nós tava conversando, você tava falando, passou duas minas assim por nós, branca, olhando pra nós. Uma delas mediu a gente assim de cima a baixo, com cara de nojo, e falou pra outra, se eu soubesse que ia ter esse tipo de gente aqui, eu tinha ido de carro. Aí na hora já subiu o ódio, eu falei, não acredito. Porque eu nem percebi, eu tava tão entretido ali falando com ele, tá ligado? Quando eu começo a falar, você vê. Se alguém falar qualquer coisa que eu não vou nem perceber, porque eu tô falando aqui com você super focado. E ela falou isso, ela me mediu e falou assim, se eu soubesse que ia ter esse tipo de gente aqui, eu tinha ido de carro, né? A gente tava no ônibus. E provavelmente era uma aluna da Poli, né? Como eu falei, a gente tinha chegado, vindo do ponto de ônibus da Poli, lá da faculdade de engenharia. E aí, ele falou, além disso, enquanto você tava falando, que você tava de costas, você não viu. Todo mundo que tava atrás de você no ônibus tava dando risada da sua cara. Tava todo mundo apontando pra você, cochichando com os amigos, rindo. Teve até uma mina que falou, quando eu tomo uns corote, eu fico desse jeito aí. Tá ligado? Porra! E eu não percebi nada. Tá tão interessado no que você tava falando, porque... E eu tava
sabe, maior inocência, porque, né, ele falou assim, ó, se prepara. Eu não me preparei, né? Eu fiquei ali trocando ideia com ele e aconteceu essas coisas. E por que eu tô contando isso, né? Tanto pra falar dessa parte do preconceito, quanto pra falar que vira e mexe acontece festa na Poli e eles tocam funk pra caralho. São festas que eles estão ouvindo funk ali a noite inteira, tá ligado? Levam funkeiros, eles fazem festa fechada, pagam MCs pra ir lá tocar, pagam DJs pra ir lá tocar. E eles discriminam quem é funkeiro, quem é favelado. Então, é isso, né? É aquele ditado, eles gostam da nossa cultura, mas eles não gostam de nós. Eles se apropriaram, eles roubaram o funk pra eles, e o favelado que se exploda, né? Porque o grande problema deles nunca foi com funk de fato, foi com o preto, com o favelado, que é quem produziu esse funk. Esse é o grande problema, né? E você hoje, qual que é o MC que você mais gosta, ou o rapper que você acha que representa bem hoje a favela, que retrata a realidade? Ah, mano, meu rapper não tem como ser outro, né? O favorito é o Mano Brown, dos Racionais, é louco. Mas eu gosto muito do Eduardo Tadeu também, né? Que foi do Facção Central, hoje ele segue a carreira solo. Gosto muito do Eduardo e do Brau. E funkeiro, mano, meu preferido é o Rariel. Mas eu vou puxar a sardinha pros parceiros que tá aqui comigo, né? Tô com 2 parceiros aqui que são funkeiros também. Depois, é mesmo? Legal. Depois vamos passar aqui, ó. Opa. Você procura aí, MC Gui da Norte, MC Rafa da São Rafa. E os caras fazem uns funk consciente muito bom. Eu gosto muito de funk consciente. Não que eu não goste dos outros, já vamos né? entrevistar esses caras aí, bicho. Já agarra esses caras aí pelo pescoço e vai falar, vamos, se segura aqui pra gente entrevistar, mano. Boa. Porra. Então, porque, tipo, tem um pessoal que fica assim, eu só gosto do funk consciente, eu não gosto do funk putaria. Eu gosto também. Eu vou pro baile pra ouvir funk putaria, funk de baile. Não pra ouvir funk consciente no baile, mas eu gosto de funk consciente quando eu tô aqui na minha casa, indo pra algum lugar, na faculdade. Cada lugar é o seu lugar. Cada lugar é um lugar, tá ligado? Então eu gosto de todos os tipos de funk. O que não pode faltar na sua playlist? De MC? O que não pode faltar de música? De música? Parça, eu sou muito eclético. A minha playlist é uma loucura. Na minha playlist tem funk de baile, né? Funk putaria, falando putaria escrachada mesmo. Tem funk consciente, tem uns funk que é foda, tem hora que você não tem lugar que você não consegue escutar, às vezes você tá ali do lado da vozinha. Aí não. É até legal, é gostoso você dar aquela rebolar, mas na hora que você escuta... Senta. Aí a tiazinha tá do seu lado ali, sua vozinha, ela fala, senta o quê? Cara. Então, mas isso é louco. É dançante, lugar, né? Cada contexto, né? Então eu gosto de funk, eu gosto de forró bastante. A minha criação, né? Como eu falei pra vocês, meus pais são lógico, da onde é a sua raiz, se você não gostasse de forró, tava negando sua raiz, pô. Exatamente. Então, tipo assim, voltando um pouco pra minha infância, né? Eu fui criado na igreja evangélica, né? E... hoje eu já sou da macumba, então na minha playlist também tem uns pontos de macumba também. Mas eu fui criado na igreja evangélica com a minha mãe e com meu pai também, né? Hoje meu pai não é mais evangélico, minha mãe ela ainda vai na igreja e tudo. Então eu cresci ouvindo muita música gospel e até hoje eu ainda ouço, porque é um bagulho que você foi criado ouvindo, você vira e mexe, você se pega ouvindo também, tá ligado? Didinha que tá aqui, ali, ó. Você conhece que é o Lito? Hã? O Lito tá lá, ele tá na sua... Uhum. Que é de Guarulhos também canta rap, né? Sim, entendeu? Então eu ouço de vez em quando ainda umas músicas gospel, ponto de macumba, funk, forró. Eu tava falando do meu pai e da minha mãe, né? Minha mãe ouvia muita música da igreja e forró também. Meu pai forró, sertanejo raiz. Ixi, meu pai, aquelas músicas lá, Chitãozinho Chororó, eu ouço também. Milionários é rico. Isso, exatamente. Bom pra caramba. Rap eu ouço muito também. Pop, nacional, internacional. Sou muito eclético, eu só não gosto de música eletrônica e K-pop. Eu acho que são os 2 únicos ritmos, mas até música Qual que é o último clássica, que você falou? K-pop. K-pop? É um Cara, pop da Coreia do Sul. Eu tô vendo que eu tô ficando velho, mano, porque, caraca, falou um negócio que eu nem sei que porra que é, mano. K-pop. Mano, gosto de música clássica também. Eu sou muito eclético. Dá risada não, caralho. Eu sou muito eclético. Porra. Tá legal. Deixa eu ver aqui, que os caras colocaram aqui umas perguntas aqui que você já respondeu, não tem nem o que falar. Aqui já passou, tá vendo? Tô falando, ó. Cara, eu tenho um grande problema hoje, pra mim, que eu vejo. A gente tem algumas ferramentas maravilhosas, que nem a internet, e que é usada... Porra, não é usada. É mal usada, né? Às vezes o cara tá aqui o dia inteiro, eu falo isso até com os meus filhos, às vezes tá lá o dia inteiro ali no celular, tá o dia inteiro mexendo na internet, cacete, daqui a pouco, pô pai, essa palavra aqui significa o quê? Eu falo, porra, mano, você tá com a porra do celular aí, aproveita e pesquisa a porra da palavra. Vê tanta besteira nessa merda aí, então vê coisa boa também, porra, né? E eu vejo
a dificuldade hoje da gente politizar os jovens. É muito difícil, porque primeiro que você tá lutando contra isso aqui. Você tá lutando contra fake news. Você tá... Porra, a instituição escolar que você já falou, porra, desmerecida. Como é que a gente... Qual que é a melhor forma hoje da gente... Você tem alguma forma, como que você vê pra gente politizar a juventude? É difícil mesmo, né? Porque, voltando numa coisa que você tinha falado antes, como que políticos, né, como o prefeito de Guarulhos, né, eles ajudam a desmoralizar a política como um todo, Sim. né? Então, assim, a gente passou por um movimento que eu já citei aqui, que eu achei fantástico no nosso país, que foi as manifestações de junho de 2013, que, infelizmente, elas tiveram consequências ruins, né? Eu acho que a origem dela, como eu falei, é fantástica, mas tiveram Mas desdobramentos... depois do desdobramento foi horrível. Desdobramentos muito ruins, porque foi um movimento muito pouco politizado e nada organizado. Então, assim, aquela revolta, ela foi somente contra o sistema político tradicional. Então, assim, aquela chamado presidencialismo de coalizão, que vinha desde 1988 com a Constituição e os governos de conciliação de classe, etc., junho de 2013 é como se o povo brasileiro falasse, basta, eu não aguento mais esse sistema político, não aguento mais esses políticos tradicionais. A partir dali, acaba crescendo muito o antipetismo, né? O PT sendo o grande representante da esquerda, e a direita tradicional também sai desmoralizada. Então você vê, o Alckmin, que era governador de São Paulo há 1000 anos, ele saiu na eleição de 2018 com menos de 5% dos votos. O próprio PSDB perdeu o governo do estado de São Paulo depois de 28 anos no poder. O bolsonarismo que cresce e começa a atacar não só a esquerda, mas a própria direita liberal tradicional, que eles falam até mesmo que é de esquerda, né? Então Dória é comunista, enfim. Então, assim... a revolta contra o sistema político tradicional, a república, etc., os políticos tradicionais, ela se generalizou de um jeito errado, tá ligado? Eu acho que a revolta ela é totalmente legítima e é ótima que aconteça, esse sistema político é completamente falido, mas foi uma revolta errada, por quê? Por conta da falta de politização. E aí, nesse caldo em que a população está totalmente revoltada e etc., querendo coisas novas, ideias novas, é que surge o Bolsonaro e o bolsonarismo. Então, as pessoas olham e falam, a esquerda é uma merda, a direita é uma merda, o que eu faço? Aí vem o Bolsonaro, que obviamente é de direita, mas de extrema direita. Extrema direita e mas... um vagabundo, nunca fez nada na vida. Exato. Mas ele vem com esse discurso de que Não, pior não, ele fez pra cacete, ferrou do brasileiro e brasileira. E ele vem com esse discurso de que eu sou contra o sistema, eu sou um outsider. Mentira, né? Enfim, então, o que a gente viu acontecendo no nosso país nesses últimos anos é isso, né? Uma grande revolta contra a política tradicional, mas essa revolta ela não se estendeu até onde ela deveria se estender, que é o sistema econômico. Aquilo que eu falei pra você, as pessoas elas se revoltam a 1 metro de distância, né? Então eu me revolto, sei lá, eu vou num posto de saúde e aí eu quero um dipirona, não tem. Eu me revolto contra o farmacêutico ali que não me deu dipirona. A partir dali, de junho de 2013, acho que as pessoas começaram a revolta, além de ir para 1 metro, ela foi, sei lá, a 10 metros. Então, eu não vou me revoltar só contra o farmacêutico, mas contra os políticos que não mandam verba para a saúde. Beleza, mas a gente tem que ir além disso, né? A revolta não tem que parar por aí nos políticos, né? Ela tem que ir, como eu tinha falado antes, os empresários, os ricos que estão por trás dos políticos. Que todo político ele tem financiamento para suas campanhas ali, né? Seja um financiamento pequeno, financiamento grande, financiamento coletivo, né? Abrir uma vaquinha ali no não sei aonde, ou financiamento de grandes empresários, né? Então, pegando a eleição... Quem financia tem interesse. Total. Então não adianta você ter um financiamento de um grande empresário e falar, não, ele me ajudou e eu não, mas ele não vai me pedir nada. Uma porra. É aquele ditado, né? Quem paga a banda escolhe a música. É lógico. Então, boa, na gostei. eleição de 2020, em São Paulo, a gente teve o maior exemplo disso, né? No segundo turno, que foi Bruno Covas e Boulos. O Boulos com a maior pauta de quê? Moradia, né? Boulos, coordenador do Sim. movimento do Sem Teto. Falar nisso, Boulos, pô, já te chamei aqui, você é meu amigo, caramba, vem, né? Ele falou agora que vai marcar uma data com a gente, né? O Boulos é maravilhoso, gosto dele demais, o cara é muito inteligente. Então, ele veio com essa pauta, né? De desapropriar os imóveis que estão ali ociosos no centro de São Paulo, colocar a população de rua. Tem mais de 50 mil pessoas de situação de rua hoje em São Paulo, tá ligado? E, ao mesmo tempo, acho que mais de 30 mil imóveis abandonados. 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 Isso que é foda, né? E aí, olha só que curioso. Mais da metade da campanha do Bruno Covas foi financiada por empresários da área do setor imobiliário.
Então, justamente os donos daqueles imóveis abandonados financiaram a campanha do Bruno Covas, para que ele fosse eleito e o Boulos não. Então, isso aqui foi o exemplo mais explícito disso, tá ligado? De como que funciona o sistema político de fato, né? E quando a gente fala de corrupção, é outra questão. A pauta da corrupção, ela veio muito forte, né? De 2010 para cá, só que assim, né? Manipulada pela Globo, pela Lava Jato. Então, acabou caindo completamente no colo do PT, Lula foi preso, Dilma foi impeachmentada e etc, etc. Mas, quando a gente fala de corrupção... Colocaram um cara na presidência que não é corrupto, não. nunca foi. Pelo amor de Deus, Bolsonaro e família dele, que é isso? Honestíssimos. Honestíssimos. Então. E aí, essa pauta da corrupção, como ela foi completamente capturada pela direita, né, pela mídia liberal, é isso, ela não passa do sistema político. Então, ela não chega à raiz da corrupção, que é o próprio sistema capitalista e os grandes empresários. Quando você vai ver casos de corrupção, sempre tem empresas por trás. As pessoas têm uma visão estereotipada de que corrupção é o quê? É um político pegando dinheiro e colocando na cueca, na mala e levando para casa dele. Não é isso acontece, mas isso é uma exceção. A corrupção acontece quando um prefeito é obrigado a abrir uma licitação para contratar uma empresa para tampar um buraco ali na rua. Ele não abre a licitação. Ou quando ele abre a licitação, é uma licitação que já está fraudada, já está comprada para beneficiar justamente a empresa que financiou a campanha dele. Isso é corrupção. Então ele vai contratar uma empresa para fazer uma obra superfaturada, que são essas obras que a gente vê que está lá há 10 anos e nunca acabou. A prefeitura, o governo do estado, ou o próprio governo federal bancando ali, pagando milhões para uma empresa fazer uma determinada obra que poderia ser pago R$1.000 ali, sei lá, ou pouco dinheiro, mas eles pagam muito para beneficiar aquela empresa e o dono da empresa vai lucrar. Como acontece em Guarulhos, tem empresa que não tem nem o Gucci consegue arrumar empresa que não tem, não tem lugar fixo, né? Sim, aquela compra de máscaras na pandemia. Pelo amor de Deus, aquilo ali, então. Mas a última agora, os caras foram atrás lá, eu esqueci agora do que foi. A gente foi atrás do endereço, é uma casa, os caras nunca souberam de quem que era aquilo lá. E, sabe, coisas milionárias. A das máscaras, pelo amor de Deus. Foi R$2 por máscara, eu acho? Foi R$2,80 por máscara. Não, foi R$4, não foi? Nossa Senhora. R$6 por máscara, enquanto a máscara tava valendo R$1,80. R$1,80 a R$2,50. É isso, então as pessoas precisam entender isso. Que bom que você está revoltado com o sistema, que bom que você está revoltado com os políticos tradicionais, que bom que você está revoltado com a corrupção. Mas aí você tem que estudar e ir além. Qual é a raiz dessa corrupção? É o próprio capitalismo. Não tem capitalismo sem corrupção. O Estado, ele é da burguesia. A burguesia vai usar o Estado para se beneficiar. Então, é isso. Você tem que contratar o meu serviço, você tem que contratar a minha empresa, porque fui eu que banquei você, fui eu que banquei a sua campanha. Ou se não foi eu que banquei, eu tenho poder para derrubar você, articular um golpe e tirar você daí. Né? E é isso que as pessoas precisam entender. Voltando à pergunta original, que eu já estava bem, né, me desviando. Então, a questão de como politizar os jovens. Eu acho que, como eu disse, né, essa rebelião de junho de 2013, ela escancarou o debate político. Foi a partir dali que eu me interessei pela política. Eu vi aquelas manifestações acontecendo, falei, caralho, que foda. Queria estar ali, mas eu tinha 13 anos na época, né? E ninguém ao meu redor estava indo, então não tinha como eu ir sozinho também. Mas aquilo fez eu despertar para a política. Muita gente só foi despertar mais tarde na eleição de 2018. Então, eu conheço muitas pessoas que falaram, mano, eu até 2018 eu não tava nem aí pra política, mas eu fui pressionado a falar se eu era a favor do Bolsonaro ou não. E outros agora, em 2022, que era Bolsonaro ou Lula, e aí ficou essa loucura, o debate político. Então, estão acontecendo vários processos no nosso país que estão forçando as pessoas a falar de política. Então, eu acho que hoje, muito mais pessoas, inclusive jovens, se interessam pela política do que 10, 15 anos atrás. Só que a gente está com um grande problema, que é o dos aparelhos ideológicos, que continuam sendo totalmente controlados pela burguesia, e a burguesia se reinventou para atingir a população de outras formas, WhatsApp, Telegram, redes sociais de um modo geral, fake news, e se reinventou na questão de grupos novos que surgem. Então, como eu disse, a direita tradicional, PSDB, MDB, etc., saiu desmoralizada nesse último período. E surge uma nova direita, uma direita mais radicalizada, que é representada tanto pelo bolsonarismo quanto pelo MBL, por exemplo. O MBL é outra praga que está aí se infiltrando na juventude. O próprio Brasil Paralelo, que eu citei aqui, é outro exemplo disso. Então, a gente está numa batalha muito desigual, tá ligado? Então, o trabalho que eu faço, assim, modéstia à parte, é um trabalho importantíssimo. Não só eu, como várias outras pessoas aí, que eu admiro muito, que fazem esse trabalho na internet. Mas é um trabalho muito desigual, é uma luta muito desigual. Por isso que eu falei,
o governo Lula, ele tem que abrir os olhos para isso. Eu percebo que o Lula parece que ele não se liga muito na questão da comunicação, tá ligado? Os ministros dele, ele tem o poder de convocar a cadeia nacional de rádio e televisão para fazer pronunciamentos quando ele quiser, e ele não faz isso, ele tem que fazer. Então, se o Jornal Nacional foi lá falar mal do governo, falar ele não pode suspender o novo ensino médio, o ministro da Educação, no mesmo dia, tinha que estar lá falando assim, suspendemos por isso, isso, isso. Aí, quando o ministro lá da Minas e Energia fala, nós queremos acabar com o PPI na Petrobras, a Globo foi lá e bateu também. Cadê o ministro falando assim, vamos acabar com o PPI por isso, isso, isso? Então tem que ter esse trabalho de politização. Verdade. O governo tem que começar a fazer mais pronunciamentos públicos. O Lula tem que pautar uma regulação da mídia. Ele tem que pensar a criação de uma emissora popular, como o Hugo Chávez fez na Venezuela. E foi isso uma das coisas que garantiu que não tivesse um golpe por lá. Porque tinha uma emissora que era a Globo da Venezuela, não que eu esteja falando que a Venezuela é o paraíso, de forma alguma. Pelo contrário, nem socialista ela é capitalista, mas, por exemplo... O mundo é capitalista. É isso. Né? Mas pelo menos é um país anti-imperialista, que não se curva para os Estados Unidos, como o Brasil é e sempre foi, tá ligado? Então o Lula ele deveria fazer isso também, nesse sentido, tá ligado? É entender que a batalha, em primeiro lugar, ela é ideológica. Porque durante as eleições, o que foi espalhado de fake news, assim, eu não sei nem quanto tempo que a gente vai conseguir levar para reverter isso, se é que a gente vai conseguir. E não tá sendo nenhum trabalho tá sendo feito para reverter isso, tá ligado? Não tá sendo feito um trabalho para desmentir massivamente essas fake news, ou para impedir que sejam propagadas essas mentiras, tá ligado? Então, mano, é muito complicado esse trabalho, essa batalha, mas eu acredito muito no que eu faço e eu quero que outras pessoas façam também, eu inspiro outras pessoas a fazerem isso também, dou total apoio a outros comunicadores que estão fazendo essa batalha também, e sempre falo para as pessoas, né, a nossa luta também não pode ser só na internet, ela tem que ser feita na base, na rua, né, como eu tinha falado antes, porque essa disputa ela tem que ser feita de um jeito próximo, assim, tá ligado? Porque não é todo mundo que tem internet, não é todo mundo que tem celular, não é todo mundo que tem eletricidade em casa. Então, o meu conteúdo ele não vai atingir muita gente que deveria ser atingida, tá ligado? Às vezes eu dou uma palestra numa escola ali para 100 pessoas e jamais essas 100 pessoas, sei lá, seriam atingidas pelo meu canal, talvez, tá ligado? Às vezes eu tô falando para milhares de pessoas ali no meu canal, não sei se é aquelas pessoas que têm que ser atingidas. As que têm que ser atingidas tá na Fundação Casa ali, por exemplo, tá ligado? Então, indo lá pessoalmente, entrando em movimentos sociais que fazem trabalhos nas favelas, como é o próprio Mandela Free que eu citei, ou o MTST que eu também citei, e outros e outros. Todo mundo que tem afinidade com essas ideias que eu tô falando aqui hoje, que entende que a gente vive num sistema desigual que tem que ser superado, a gente tem que bater de frente com ele, fazer a batalha ideológica, a disputa das ideias, tem que agir, tem que se movimentar, entrar num grupo, num coletivo, num movimento social e fazer essa disputa na base mesmo. E eu acho que tem que ter responsabilidade de outras pessoas que conseguem alcançar mais lugar, alcançar um número maior de pessoas dessas formas, né? Eu vejo mesmo pelo Mano Brown, né? Sim. Que o Mano Brown, ele... Inclusive você fez uma gravação, você gravou pro seu canal, que tem um início da fala do Mano Brown num comício do Haddad, Sim. né? Volta pra base. Uhum. Porque é isso aí mesmo, né? Você tem que conversar, você tem que estar lá do lado do povo, não adianta. É que eu falo lá em Guarulhos. O prefeito nunca foi numa favela, Eu posso falar favela porque eu também vim de favela. Então, mas numa comunidade, não foi nos bairros mais atingidos pelas enchentes. Não anda, cacete. Como é que vai saber o que o povo precisa se ele não tá lá? Uhum. Se onde ele mora, o asfalto é perfeito, né? Tem lombada, tem tudo, tem segurança, tem... Porra, não vai saber nunca, né? Eu acho que as pessoas que conseguem falar com mais os intelectuais, ou os artistas, a cultura foi arrebentada no governo Bolsonaro, de tudo quanto é forma, né? Eu gosto muito, por exemplo, das questões da posição do Mano Brown. O que você acha disso, já que você também é um fã? Né? Porque eu sou fã do Mano Brown não é só pelas músicas, não é só pela ideologia, realmente, Sim. do Mano Brown e de todos os Racionais. O que você acha disso? Ah, total, mano. Eu acho que, mano, sei lá, o Mano Brown é a maior referência, assim, pra tudo. Eu vejo ele como um grande intelectual, diria até mesmo que um sociólogo, Sim, mesmo não tendo informação. E é um cara que ele aprendeu... Na vivência, na rua, tá ligado? Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que eu defendo a vivência, mas eu defendo o estudo também. Acho que os dois juntos são perfeitos, né? Mas a vivência que o Brown tem também possibilitou para ele ter uma noção de mundo, de Brasil,
que nenhum sociólogo não periférico teria, tá ligado? E eu sinto que é isso, eu tô dando continuidade ali pro trabalho que ele fez, porque é a mesma fita ele e eu, tá ligado? A questão de vir da quebrada, da favela, mas eu também tô dentro da USP acessando aqueles conhecimentos científicos que o pessoal tanto valoriza, assim, tá ligado? Então eu me Que referencio deveria ser muito nele. mais pra periferia do que outro lugar. Exato, exato. Então eu me referencio muito nele, eu acho que o álbum Sobrevivendo no Inferno, assim como outros também, né, são livros de sociologia do Brasil, assim, da periferia, o que que é, tá ligado? Você ouve uma música Homem na Estrada, parça, aquilo ali é uma sociologia do Brasil, da periferia brasileira. Você é louco, aquilo ali é Fim de semana no parque, fim de semana no cacete. parque. Tem hora que você fantástico. escuta, você se sente, né? Exato. Eu, por exemplo, vejo minha infância ali, naquilo tudo que ele tá falando, o pessoal lavando o carro. Porra, mano, Exato. é maravilhoso. Você acaba... Exato. Parece que tá contando uma história, você vai vendo um filme na sua cabeça. Exato. Por isso você não acha que outros artistas, influencers, deveriam fazer isso também? Porque a gente teve uns artistas aí que, pelo amor de Deus, foram lá bolsonaristas pra cacete e defenderam. E eu acho que tem hora que nem todo mundo tem a coragem do Mano Brown. É. E deveria ter. Uhum. Porque depois, quando sofre com a falta de cultura, quando os caras começam a reprimir, reprimir os artistas mesmo, como aconteceu. E acontece, por exemplo, em Guarulhos. Né? A gente tem grandes espaços lá que não são utilizados e não dão chance para os artistas que estão começando e nem vão trazendo outros artistas também para nos ensinar. Então, acho que deviam ter mais artistas também que deveriam... O que você acha? Concordo, é que muita gente, infelizmente, tem medo de perder patrocínio, perder isso, perder aquilo, tá ligado? E mano, não, tem que falar. O Racionais mesmo. mostrou isso, o Racionais não aparece na Globo, bicho. E Então. eles continuam vivendo e estão estourando. É isso. Vão aparecer com agora. Pô, Mano Brown, cara, seria uma maravilha se a gente pudesse trazer Mano Brown aqui, né, meu? Faço até esse apelo, mano. Se você puder vir aqui um dia pra conversar com a gente, pra ensinar essa garotada, porque você é um professor maravilhoso, né? E um professor vivido, né? Acho que as pessoas têm que, assim, artistas ou qualquer figura pública, né, mano, tem que definir, assim, o que eu quero com o meu trabalho? É só ganhar dinheiro ou é transmitir ideias, né? Porque eu, por exemplo, em geral, não faço publicidade. Pra você ganhar dinheiro na internet, é publicidade. Tem gente que acha assim, nossa, o Thiago tem 370 mil inscritos, ele deve estar rico. Seguidor, inscrito, não dá um centavo pra você, meu filho. O que dá dinheiro é publicidade. É a marca chegar e falar, ó, Thiago, eu vou te, sei lá, vou te dar 10 mil reais pra você divulgar o Podpapo do Maurício. Você quer? Aí eu vou falar assim, não sei, mano. Tem gente que na hora vai falar, opa, 10 mil eu quero. Agora eu vou falar, vamos ver, eu quero assistir, eu quero conhecer, tem a ver com o meu conteúdo. Não, a maioria não tem. Eu recebo tanto tipo de proposta assim, sabe? As marcas não têm pudor nenhum. Acho que eles nem olham o meu conteúdo, só olham a quantidade de seguidores e já manda proposta. Eu já recebi tanta proposta de banco. Todos os bancos que existem já me mandaram proposta de fazer publicidade pra eles. Eu recuso todas, tá ligado? Se aceitar, você já tá nadando em dinheiro. Mas o meu objetivo não é o dinheiro, é passar ideias. E não tem como eu falar uma coisa, olha, eu sou contra os bancos são parasitas, os banqueiros têm que ir pro inferno, e no outro dia eu tô falando, ó, gente, já fez seu cartão aqui no banco? Porra. Você sabe que o Will Smith uma vez falou uma coisa assim, ele falou, meu, eu sempre quis ser ator, quis ser cantor, tá, esse negócio, porque eu queria ter dinheiro, porque para dar as coisas pra minha família. E quando eu fiquei famoso, eu nunca mais precisei de dinheiro. Aí os caras falaram, é incrível. Quem tem dinheiro não precisa de dinheiro. Ele falou, mas por quê? Pô, ele vai dar um rolê, os caras da Nike vai lá e manda 1 milhão de tênis pra ele lá, só pra ele usar a porra do tênis. Exato. Porque aí tá no pé do Will Smith. Ele falou, pô, eu vou pagar uma passagem de avião, os caras me dão se eu for lá e falar do nome do avião, da empresa e tal. Pô, eu fui comprar uma mansão, os caras me deram a porra da mansão só porque o meu nome ali iria valorizar, né, aquela região e tal. Ele falou, então depois que eu tive dinheiro, eu nunca mais tive que pôr a mão no dinheiro. É incrível, né? As pessoas precisando das coisas e quando a gente consegue ter dinheiro, então quem é rico não precisa de dinheiro mais. Exatamente. É incrível isso, cara. É um contraponto, assim, Então, extraordinário. E quanto mais você vai entrando nessa vida, mais você vai falando, caramba, eu tenho que tomar mais cuidado com as coisas que eu falo, porque eu não posso perder essas coisas. Porque se eu falar, sei lá, se eu apoiar o candidato tal na eleição, a empresa tal não vai mais querer mandar tal coisa pra mim. E aí você, né, eles ficam nessa encruzilhada aí e não sabem o que fazer, tá ligado? Por isso que eu falo, quero que se exploda, eu vou falar política é o capitalismo, mesmo. né, cara? Exato, É o entendeu? Então capitalismo, essa que é a não tem questão. jeito, Então, eu achei da hora de ver muitos MCs, assim, muitos
se posicionando no segundo turno das eleições, né, a favor Foi. do Lula, assim. Claro que teve muitos bolsonaristas, mas muito a favor do Lula. E porque eu acho que, mano, é isso, o funk tem que se posicionar. Então, se eu não me engano, a Condzilla, GR6, MC Marques, vários se posicionaram ali. Não tem como ficar omisso, parça. Não tem como falar, eu sou neutro. Não tem neutralidade quando a gente tá falando disso. A gente tá falando de um fascista do caralho que tá acabando com o Brasil até o talo, e o outro ali que errou pra caralho, tá ligado? Não é o perfeito, Não, ninguém mas é que nem se perfeito. compara. Nem se O compara. que você acha desses 3 meses do governo Lula? Eu acho que é isso, né? Teve muitos erros e muitos acertos, né? Eu acho que Esse negócio da comunicação que você falou é maravilhoso. Eu Sim. mesmo não tinha percebido isso e é verdade. Não, já começa pelo fato de que ele deu o Ministério das Comunicações para um cara do União Brasil. Para quem não sabe, o União Brasil é um partido recente, acho que ele se formou em 2022, de uma fusão do DEM com o PSL. O DEM é um partido que vem de uma ramificação do Arena, lá da ditadura militar. Sim. E o PSL era o partido que elegeu o Bolsonaro em 2018, né? E a Joyce Hasselman e vários outros doidos aí. Então, o PSL se fundou com o DEM, surgiu a União Brasil, e o Lula deu o Ministério das Comunicações para um deputado do União Brasil, né? Começa por aí que eles não estão entendendo a gravidade da situação da comunicação no nosso país. Enfim, então, eu passei o ano passado todo falando que eu não ia votar no Lula no segundo turno. Por quê? Por conta do Alckmin de vice. Aquilo ali pra mim foi uma coisa, assim, intragável. Mas eu fui mudar de opinião depois que teve o primeiro turno, né? Então, assim, até o primeiro turno eu tava certo que eu ia votar nulo no segundo turno. No primeiro eu votei no Leonardo Péricles, da Unidade Popular. E quando aconteceu o resultado do primeiro turno, que saiu, assim, o Bolsonaro e o Lula muito próximos, eu fiquei, assim, chocado. Porque o Datafolha tava dando que o Lula ia ganhar no primeiro turno e tal, você tava, Também a máquina que Então. foi utilizada pelo Bolsonaro, pelo amor de Chocante. Deus, nunca foi utilizada a máquina desse jeito, nem na ditadura, cara. Sim. Pelo amor de Não, Deus. sem contar- O aparelhamento policialesco que Exato. foi A usado, Polícia cara. Rodoviária Federal impediu Pelo as amor pessoas de de irem Deus. votar. Então, assim, E o pânico moral que foi criado por causa das fake news, tá ligado? Era coisa de você ir na padaria comprar um pão e tá uma tiazinha mostrando um vídeo lá pro padeiro falando: olha aqui o Lula fazendo macumba lá na Bahia pra ganhar as eleições. Ó aqui o Lula vendendo a alma dele pro diabo, sabe? E como que a gente rebate uma coisa dessas? Enfim, e aí... Quando saiu o resultado do primeiro turno, com o Bolsonaro muito perto do Lula e com a chance real de virar o bagulho, aquilo ali me deixou em choque. Na verdade, eu nem vi o resultado do primeiro turno, porque eu fiquei com tanto medo que eu enchi a cara e capotei lá. Só acordei no dia seguinte, eu não sabia nem onde que eu tava. Aí eu fui direto olhar o resultado da apuração e deu que ia ter segundo turno e que o Bolsonaro tava muito perto do Lula. Eu fiquei em choque. Aí eu vi o Tarcísio na frente do Haddad. Sendo que o Datafolha também mostrava o Haddad na frente. Eu vi o Tarcísio na frente e falei, puta que pariu, sem contar que era tipo 10% de votos de diferença, se eu não me engano. É muita coisa. Eu vi Damares eleita, Mourão eleito, senador, merda. Sérgio Moro eleito, Sérgio Moro. astronauta. Eu falei, mano do céu. Aí eu parei e pensei, mano, o que eu vou fazer? Não tem como eu votar nulo. Porque, assim, né, uma coisa se não tivesse todo esse contexto aí, mas com esse contexto, se o Bolsonaro é reeleito, acabou o Brasil, parceiro. Porra, cara. Acabou você o Brasil. Acabava tudo. Trabalhador ia voltar a ser escravo mesmo. Eu falei, não dá, Thiago. Só que assim, né, eu não gosto de tomar decisões Educação ia sozinho. acabar. Eu não gosto de tomar decisões sozinho, principalmente porque eu fiquei o primeiro turno todo batendo muito na chapa Lula-Alckmin, principalmente pelo Alckmin, né? Só recapitulando aqui, né? Quem é do estado de São Paulo sabe quem é o Alckmin. Para quem não é, até 2018 o Alckmin era como se fosse o Bolsonaro paulista. Toda a esquerda odiava aquele cara por tudo, né? Era o cara que estava acabando com a educação pública, era o cara que estava aumentando a violência policial e tudo mais, né? Destruiu todas as áreas que a gente tem aí públicas. E agora ele virou o vice do Lula. E como lidar com isso, né? Então, muitos amigos meus da quebrada, de várias quebradas, também estavam nessa mesma linhagem que a minha. Só que eu falei, mano, eu tenho que conversar com eles. Nós sentou pra conversar e a maioria falou pra mim, Thiago, infelizmente não vai ter jeito, a gente tem que votar no Lula mesmo. E aí eu votei. Só que eu votei não esperando muita coisa. Eu falei assim, a função do Lula é barrar essa destruição do Brasil que tá acontecendo. Ele não vai acabar com isso, ele não vai fazer um governo muito de esquerda, ele só vai dar uma freada em tudo que tá vindo nesses últimos 6 anos, tá ligado? Mas eu falei assim, eu tenho essa visão que eu falei, de que quem manda de fato é a burguesia, não é os políticos, eles não têm escolha. O Lula colocar o Alckmin ali não foi porque ele quis também, tá ligado? É porque a burguesia pressionou para aquilo, né? Eu lembro que 2021, se eu não me engano, teve o vazamento de um áudio de um banqueiro chamado André Esteves, dono do banco BTG Pactual, 6º homem mais rico do Brasil na época, um bilionário. O áudio vazado era parte de uma palestra, se eu não me engano, que ele deu ali para pessoas ligadas ao banco dele. E ele estava falando sobre as eleições de 2022. E ele, em outras palavras, ele falou o seguinte:
tanto faz se ganhar o Lula ou o Bolsonaro, para nós. Eu tenho uma preferência que seja alguém do PSDB. A preferência deles é que fosse alguém do PSDB. Mas se for o Lula ou o Bolsonaro, pode ser, desde que, aí ele citou alguns critérios. Se o Bolsonaro parar de falar tanta merda, ele pode ser o nosso favorito. Se não, vai ser o Lula. Mas para ser o Lula, ele tem que colocar alguém como Kassab de vice e alguém como o Meirelles no Ministério da Fazenda. Poucos meses depois, sai o anúncio de que o Alckmin seria o vice do Lula. Então, um banqueiro ali falou que se o Lula colocar alguém como Kassab de vice, ele pode ser o nosso favorito. E o Lula foi além e colocou o Alckmin, né, que é mais direitista do que o Kassab. E alguém como o Meirelles no Ministério da Fazenda, né? E aí a Gleisi Hoffmann falou que ia manter o Campos Neto no Ministério da Fazenda, que é um bolsonarista. Ou seja, eles foram mais além do que o banqueiro falou. Mas o que eu quis dizer aqui, citando isso, é que o Lula, com certeza, olhou aquilo, a Gleisi olhou aquilo e falou assim, olha, a burguesia do Brasil está dando sinais aqui do que eles querem para que a gente seja eleito. Porque não tem como achar que depois de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 6 anos, a burguesia... A gente ia conseguir fazer o totalmente inverso. Que a burguesia ia vai aceitar... ter que ter muito acordo. Que a burguesia aceitaria o PT de boa com um projeto totalmente à esquerda, né? Então, é aquilo, a burguesia tirou a Dilma, a burguesia prendeu o Lula, manteve o Bolsonaro até o final e depois ia aceitar o Lula voltar com um projeto de esquerda. Não aceitaria. Ele foi obrigado a colocar o Alckmin de vice, ele foi obrigado a dar o Ministério das Comunicações para o União Brasil. E eu falava isso lá pro pessoal no meu Instagram desde o ano passado. Eu falava, gente, nós vamos votar no Lula, mas a gente vai votar sabendo que para a burguesia deixar ele governar, ele não vai revogar as reformas do Temer e do Bolsonaro. O Temer fez a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, a autonomia do Banco Central, teto de gastos. E o Bolsonaro... É o que você falou, ele vai ter que frear primeiro. Frear primeiro para depois conseguir... se é que ele vai tentar reverter depois, né? E não vai ser fácil, as privatizações, né? A gente andou uns 30 anos para trás com o Bolsonaro. O Bolsonaro fez a reforma da Previdência, privatizou a Eletrobras, e etc, etc, etc. Então eu falei assim, a burguesia vai virar pro Lula e falar, Lula, você não vai mexer em nada disso. Aí você pode governar. Só que se ele não mexe em nada disso, a nossa vida continua uma merda. O novo ensino médio continua aí fudendo com a vida de professores e estudantes. O PPI do Temer na Petrobras continua fazendo o preço da gasolina tá alto. E a reforma trabalhista continua fazendo... Todos os jovens hoje em dia tem que estar fazendo Uber, iFood, porque não tem trabalho. O teto de gastos do Temer... Se acham empreendedores. O teto de gastos do Temer, o Haddad transformou no novo arcabouço fiscal. Então, assim, eles estão mantendo as coisas. O Lula e o Camilo Santana falaram que não vão revogar o novo ensino médio. Então, assim, dito e feito, tá ligado? Então, resumindo, né, o que eu tô achando desses 3 meses... Acho que assim, 3 meses de governo Lula já são infinitamente melhores do que 6 anos de governos Bolsonaro e Temer, disso eu não tenho dúvida. Mas tá totalmente longe ainda do que seria ideal pra gente, tá ligado? Eu acho que se não for revogada essas reformas que eles fizeram, a nossa vida não vai melhorar. E se a vida do povo não melhorar, assim, né, o Lula já tá equilibrando pratos aqui, porque ao mesmo tempo ele tá falando pros estudantes, calma, eu vou ver a questão do ensino médio. Ele tá virando pro Todos pela Educação e pra Fundação Lehman e falando, não vou revogar. E os estudantes estão pressionando. Aí o Lula vira pro MST e fala, calma, vou fazer reforma agrária, espera mais um pouco. Aí vem os latifundiários e fala assim, eu quero fazer a CPI do MST. Aí os indígenas lá já estão lá em Brasília cobrando a demarcação dos territórios. E os garimpeiros estão lá querendo continuar destruindo a Amazônia, que tá aumentando, inclusive, o desmatamento da Amazônia. Então o Lula tá numa corda bamba, equilibrando pratos ali sem saber o que fazer. E o povo tá revoltado, continua. Né? Não tô falando revoltado contra ele ainda, necessariamente. Uma parte já está, outra parte ainda não. Mas a mídia tá batendo nele todo dia. A CNN tá lá inventando que o Lula tem envolvimento com o 8 de janeiro. A Globo Nossa, isso é... Cara, quando eu escuto um negócio desse, eu vou dar golpe em mim mesmo, cara. Entendeu? Então a mídia já está batendo nele. A Jovem Pan não precisa nem falar nada, tá ligado? Então, a questão é essa, tá ligado? Se o Lula continuar mantendo essas reformas do Temer, se o Haddad vier com esse tal desse arcabouço fiscal, sabe? Continuar o novo ensino médio... Então, mas se eles vierem também com tudo... Amanhã os caras somem com Lula, somem com Haddad, somem com tudo. Essa é a questão. Precisa todo mundo entender também que se você dá uma virada com tudo, bicho... Sim. Vão assassinar os caras. Então, Eita porra. Eita porra. Que susto. Essa é a questão, né? Make off. Esse ficou bom pra caralho. Esse tem que ter um corte. Essa é a questão, né? Eu votei no Lula falando assim, mano, o Lula botando o Alckmin de vice ali, já tá tudo desenhado. Tem 2 caminhos pra seguir. Ou o Lula vai manter tudo que o Temer e o Bolsonaro fizeram, e com isso a nossa vida não vai melhorar em nada, ou o Temer vai mexer no que o Temer e o Bolsonaro fizeram, a burguesia vai se enfurecer com o Lula e vai tirar ele, e o Alckmin vai assumir.
Então, assim, eu não consigo ver outro caminho além desses dois. Ou é o Lula mexendo nas coisas que a burguesia, que o Temer e o Bolsonaro fizeram a mando da burguesia, e com isso a burguesia tirando o Lula e colocando o Alckmin lá, que é o sonho da Rede Globo e companhia, ou é o Lula mantendo tudo isso, a nossa vida vai continuar uma porcaria, talvez o próprio povo vá pra rua pedir o fora Lula e o Alckmin entra de qualquer jeito. Então, assim, eu tô com esse pressentimento terrível de que o Alckmin, em 1 ou 2 anos, vai ser o presidente. Eu espero muito estar errado. Eu não quero estar certo, eu quero estar errado nesse Por ponto. favor, eu também Mas quero que esteja errado. O que indica é isso, sabe? Eu acho. Assim, o que pode impedir que isso aconteça, né? Que eu acho que eu tenho que trazer uma mensagem de esperança. Por favor. Eu já tô saindo daqui já destruído. Porque assim, né? Não é só esse derrotismo, né? De qualquer jeito a gente já perdeu. Não. A questão é, o Lula e quem tá ao redor dele tem que acordar pra vida nessa pauta que eu falei, da comunicação e da mobilização do povo. Não adianta só ficar lá fazendo as coisas lá em cima achando que é suficiente. Tipo assim, a gente vai voltar com o Bolsa Família e automaticamente todos os pobres vão votar no PT e apoiar o Lula de novo. Não vão. Porque a tiazinha tá na fila do Bolsa Família, mas ela tá com o WhatsApp na mão olhando lá o Lula fazendo macumba pra ganhar a eleição. Então a gente tem que disputar essas pessoas com a comunicação. Então é falar por que primeiramente, o que aconteceu no nosso país nesses últimos anos? O povo não se lembra. É chegar na televisão e falar, minha gente, aconteceu um golpe em 2016, o governo golpista de Michel Temer fez uma reforma trabalhista que acabou com o emprego formal no Brasil e por isso que hoje você está desempregado. Não é por culpa da pandemia. Todo mundo fala, eu tenho um ódio quando eu ouço alguém falando isso, a Globo falando isso, por causa da pandemia o povo perdeu o emprego. Não foi por causa da pandemia, foi por causa do governo Bolsonaro, foi por causa da reforma trabalhista. Pandemia, inclusive, deixou os ricos mais ricos ainda. Exato, tá ligado? Então, assim, tem que ser falado, tem que ser lembrado, teve um golpe, teve essas reformas, o que é a autonomia do Banco Central, tá ligado? O governo Lula tá lá querendo, né, gerar mais emprego, renda, aumentar a economia, e o Banco Central tá lá aumentando a taxa de juros pra fuder o governo. Porra, é presidente, tem que ir lá e tomar essa porra. Entendeu? Acabou. Então isso tem que ser falado. Por que a gasolina tá cara? É por culpa do PPI que o Temer fez, que coloca o Brasil submisso aos interesses dos acionistas estrangeiros. Então essas coisas têm que ser faladas, tá ligado? Então, primeiramente, esse trabalho de se comunicar com o povo e politizar o povo e mobilizar o povo. É falar, ó estudantes, professores, vocês querem que eu revogue o novo ensino médio? Eu vou revogar, mas eu preciso de vocês na rua. Porque não depende só de mim, Lula. Depende do Congresso. Depende desses empresários que tomaram o Ministério da Educação e que falam pro Camilo Santana, você não vai revogar o novo ensino médio. Então o Lula tem que falar, eu preciso do apoio do povo, tá ligado? Eu estou batendo essa tecla diariamente nas minhas palestras. Tem que retomar o movimento de ocupação de escolas de 2016 e ter uma greve geral da educação. Não contra o Lula. Porque quando eu falo isso na internet... Dá a impressão que você tá contra o governo, e não é. Muitos petistas falam pra mim, pra você apoiar. quer derrubar Eu também acho que a gente tem que ir pra rua pra apoiar o governo Lula. É isso. Se a gente não for pra rua, nós vamos... Exatamente. A gente vai ter uma derrota. Porque é um cabo de guerra, tá ligado? O Lula tá no meio. E tem um cabo de guerra, de um lado, é os braços dele, tá ligado? De um lado é a burguesia puxando pra cá e o trabalhador puxando pra lá. É meia dúzia de burguês e 1 milhão de trabalhadores e estudantes revoltados. Só que esse 1 milhão de estudantes... 1 milhão não, né? 200 milhões revoltados estão desorganizados e despolitizados. Então, o Lula, pra ele fazer qualquer coisa, revogar qualquer coisa, ele tem que ter o apoio do povo. Não pra ir contra ele, mas é pra ir contra essa burguesia que tá impedindo ele de agir, tá ligado? Eu não posso acreditar que o Lula ache ok a reforma trabalhista do Temer, o teto de gastos. Ele não pode. A gente discutiu sabe? isso muito. Então é isso, sabe? A questão é essa. É quem tá ali pressionando ele mais do que a gente. E a gente tem que pressionar as pessoas que estão ali segurando ele. Tem que usar a nossa força da nossa forma. Eles estão usando, de um lado eles usam a força deles. Exato. E a gente tem que contrapor com a nossa força. Exato. Pessoal, só uma curiosidade. Que time você torce? Corinthians. Tinha que ser, pô! Tinha que ser! É lógico! Opa! Tá sempre... Os caras tudo da casa com o bico, não tem pra onde correr. Cara, eu faço uma pergunta final, cara. Assim, antes de mais nada, tem que te agradecer muito. Imagina. Você veio aqui, você deu uma aula e olha... Obrigado. Gente, pelo amor de Deus, garoto que tá aqui dando uma aula pra milhões de pessoas aí, se parar pra analisar, que tem muito mais vivência, que tem muito mais... E não sabe metade do que ele tá falando, do que ele ensinou pra gente aqui hoje, né? Queria apresentar os dois meninos aqui também, ó. Vem aqui, pelo menos, pra aparecer na câmera aqui. E fala aí dos dois MCs aí, que eu quero que eles apareçam também. Salve, família. Boa tarde. E já apresenta já como que a gente consegue escutar as músicas de vocês aí depois. Salve, família, satisfação, mesmo Gui da Norte, certo? Qual que é Puxa o- o bonde aí do Funk Consciente. Pode Certo, acessar lá no acessa nós lá. Instagram. Arroba. Fundação Rafa. Falou, arroba. Lançamento novo aí essa semana, quase 2K lá no meu canal. Como que É tá o isso aí, arroba de família. vocês? Obrigado pela oportunidade. Não, opa, eu quero que vocês voltem aqui pra falar sobre isso Tá aí. MC Gui da Norte, GUIH, tudo junto. O meu tá Rafa da São Rafa, lá no Instagram.
Pena. Valeu, obrigado por vocês terem vindo aqui acompanhar aqui, né? Acompanhar o professor aqui, bicho, porque a gente teve uma aula aqui maravilhosa, o Thiago, irmãozão mesmo, cara. E olha, e ele, meu, e você agora, você tem uma obrigação fodida, viu, bicho? Você, desculpa falar, mas você tem, porque todo esse conhecimento que você já tem, você tem a obrigação de passar isso pra frente. Sim. Tem a obrigação de fazer isso aí, cara, e se a gente não conseguir passar o que a gente sabe, ou o que a gente defende, a gente nunca vai conseguir mudar. Exato. Então, você tem essa obrigação, infelizmente ou felizmente, né? Cara, eu faço uma pergunta final aqui, mas pra você não tem como fazer. Porque assim, eu faço sempre uma pergunta final dizendo o seguinte, o que você, com a sua idade de hoje, se voltasse no tempo, né? O cara com 22 anos, se voltasse no tempo lá quando você tinha 18 anos, o que você vai falar pra você mesmo? Você já tá falando, não dá tempo ainda. Então vou fazer o contrário. Você tem uma máquina do tempo e você tem uma máquina do tempo e em vez de você voltar pra trás pra falar com o Thiago de 18 anos, o que você espera do Thiago daqui a 10 anos? Putz, mano, é difícil falar porque... Seria mais fácil você falar com 18, né? Aí seria muito... É difícil, assim, porque, mano, a nossa vida muda, a minha vida, nossa, muda tão rápido, tá ligado? Tipo assim, Hoje eu tô em dia, com né? 23. 18 anos, eu jamais imaginei que minha vida seria isso aqui hoje, tá ligado? Eu comecei tudo isso com 19. Se você falasse pra mim com 18 anos, olha, daqui a alguns anos você vai conhecer o Mano Brown e vai gravar um podcast a convite do próprio, tá ligado? Você vai conhecer o MC Hariel, ele vai passar o WhatsApp dele pra você, você vai trocar ideia lá, ele vai chamar você de irmão, de parceiro, tá ligado? Então, a minha vida mudou Outro muito. também que poderia aí, ó. Porra. Tá aberto aqui, ó, Ariel. A minha vida mudou muito nesses anos, eu não tenho ideia do que espera daqui pra frente, espero que só melhoras, claro. Eu tenho, assim, né, a gente tem os nossos planos, mas acho que a espiritualidade tem os dela também, Sim. que às vezes é diferente, né, então eu quero me formar e ser professor de escola pública e Fundação Casa, mas... recentemente a Pombagira falou pra mim que os planos ali deles é que eu seja professor universitário. Eu não tenho muita vontade no momento, né? Mas não é uma possibilidade que eu descarto também, né? Então vai saber se daqui a uns 10 anos eu não tô dando aula lá na USP, né? Ou daqui uns 10 anos você tá como presidente da República, mostrando pra gente tudo que é. É lógico, porra. O Lula fala uma coisa que é muito importante. Você não concorda, você não precisa concordar comigo. Você não precisa aceitar o que eu faço ou não. E realmente, o Lula tá numa corda bamba fodida, mano. Não é fácil o que ele tá fazendo. E pior, nós estamos dependendo do Lula para fazer alguma mudança no Brasil. A gente precisava de novos políticos com essa mesma ideia. Exato. Então, ele fala o seguinte, cara, você não precisa gostar do que eu faço, mas se você não gosta, então entra pra política e faça também. Então, assim, eu sei que você não pensa em ser político, mas você não pode descartar isso, cara. Você não pode, porque a gente precisa de gente boa, gente nova e que vai levar esse país pra frente. E eu conto com você. Né? Muito obrigado. Valeu? Obrigado mesmo. Valeu mesmo. Só Obrigado uma por coisa, você ter vindo. daqui a 10 anos eu não tenho idade pra ser presidente. Tá bom, mas vamos lá. De repente a gente muda a lei. Mas é verdade, sem brincadeira. Como é que a gente faz pra acessar você lá? Instagram tá Chavoso da USP.02, YouTube Chavoso da USP, Twitter Chavoso da USP, TikTok Chavoso da USP. Tudo Chavoso da USP. Colocou Chavoso, vai aparecer essa maravilha desse professor novaço, mas que, olha, hoje ensinou a gente demais. E não esquece de também acessar o Pode Papo aqui com o Maurício. Se não tá inscrito, se inscreve, porque apesar da gente não ter patrocínio também, mas a gente precisa falar cada vez mais com mais gente, né? A gente precisa falar mais com o povo, a gente precisa trazer entretenimento e trazer também educação, cultura, enfim. E é isso que esse programa tá tentando fazer. Valeu? Obrigado aí por vocês terem assistido e mais uma vez, valeu mesmo você ter vindo. Valeu mesmo. Mano, Valeu. satisfação, tamo junto.